Eu era filho do melhor lutador da academia, entendeu? Meu pai era, numa temporada dele, eu via ele lá treinar e eu não via ele perder, entendeu? E eu podia ser um garoto do tipo assim, vou falar com meu pai, entendeu? Eu falava, o meu mestre Saporito, que foi meu professor quando eu era infantil lá, juvenil, eu falava, mestre, se tu tiver que me dar esporro, pode me dar, bro. Entendeu? Eu vou aceitar, entendeu? Se eu estiver fazendo besteira, me bota pra pagar polichinelo. Nunca fez besteira. Ele era Mas eu era o exemplo, entendeu? Eu Eu falava, pô, se eu que sou filho do Rosado tô lá fazendo uma besteira, o outro moleque vai fazer também. Então eu tenho que estar o quê? Pô, correto, entendeu? O professor fala, senta, silêncio, vou ficar aqui batendo papo. Nunca tive nenhum trabalho com ele, nunca ninguém queria brigar com ele, porque sabia que era um problema. Então, na escola, o que eu acho que é uma grande vantagem no jiu-jitsu, você está preparado, que todos que fazem bullying são covardes. Sim. Se você enfrentar um cara que faz bullying, meu irmão, me dá teu lanche aí. Não vou te dar meu lanche não, porra, porque esse lanche quem preparou foi minha mãe. Um pedaço. Quer um pedaço? Eu te dou. Entendeu? Eu duvido que esse cara queira fazer alguma coisa com esse meu. Agora, se o garoto ficar com medo de entregar o pão, meu irmão, tá ferrado. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Mestre, uma honra para mim te receber aqui, Márcio Filho. Valeu. Enfim, isso também é muito legal, né? Assim, ter essa geração, né? E pai e filho, família, né? Acho que talvez seja um valor da vida, né? Nossa, assim, que inclusive no jiu-jitsu a gente fala muito essa coisa de família, né? Mas ter essa coisa genética, né? Do pai passando pro filho, eu acho isso demais, né? E a gente estava aqui em off conversando. Porra, muita coisa. A gente já fez aqui já tivemos aqui uma conversa longa, um podcast. Obviamente, com muita coisa que a gente não pode contar. Isso acontece muito, né, cara? Assim, eu até falo assim, porra, se um dia eu puder soltar uma fita de tudo que aconteceu aqui, cara, antes da gente gravar, porra, ia valer milhões, né? Porque eu já recebi aqui muitas representantes do nossa arte, enfim, de outras também. E para mim, eu acho que isso que é um dos maiores valores, assim, eu acabo aprendendo muito, né, assim, entendendo muito mais da história como um todo. Eu acho que isso também, para mim e para outras pessoas que de alguma forma usam essa mensagem, esse canal aqui que a gente é aberto aí para todo mundo, a gente eterniza essa conversa. E o que eu mais recebo de feedback é o quanto isso impacta positivamente a vida das pessoas, né? Então, assim, cara, isso que me faz continuar fazendo, né? Porque, como eu te falei, eu não vivo disso, mas para mim é muito importante esse trabalho em vários aspectos, né? E ter vocês aqui, assim, para mim é uma grande honra. Então, primeiro, iniciar agradecendo a presença de vocês. Eu sei o quanto também tirar aí um pouco do dia aí de vocês, da hora, né? O quanto isso é valioso. Cara, eu vou te falar, para mim é um prazer grande estar aqui com você. Conhecia muito o seu podcast, já vi. E eu sou um cara muito recatado, sou bem recolhido, eu não gosto de me promover. Eu só aceito
quando eu tenho admiração pelo trabalho, que tenho respeito pelo trabalho, como eu tenho pelo seu. Obrigado. Tenho visto suas lives, seus podcasts, e vejo a importância que tem dentro do mercado. Hoje eu vivo do jiu-jitsu e preciso também, de vez em quando, de aparecer. A minha mulher diz, cara, cobra que não anda não engole sapo, tu tem que andar, bicho. Não fica se resguardando demais, você tem que ir, tem que aceitar. E isso que você falou da nossa conversa anterior, eu nunca fui de querer comentar nenhum feito meu, porque isso não acrescenta nada. O que acrescenta para mim foram outras coisas, como, por exemplo, ter recebido do Carson Gracie a única faixa vermelha que ele amarrou na cintura de alguém. E eu treinava no maior centro de grandes lutadores. Lá no Carson... Do planeta. Do planeta. Só tinha fera, bicho, lá. Não tinha ninguém muito melhor do que ninguém. Todos lá eram bons. Inclusive, eu nem vou querer que você... É muito comum, às vezes, numa live ou num podcast, a pessoa vir me perguntar sobre quem eram os caras feras. E você, às vezes, esquece de algum, porque são todos. Sim. Eram todos. Desde o faixa azul, que tem histórias com faixa azul, que eu tive histórias com faixa azul, até a faixa preta, que a vermelha só era minha. E eu era um cara que eu não rejeitava treino para ninguém. Qualquer um que me chamasse para treinar, eu ia treinar. Mesmo que eu tivesse machucado, eu vejo hoje, meus alunos às vezes se machucam, vou parar. Eu falo, cara, não para não, bicho. Se você parar, fica difícil de voltar. Eu machucava o dedo, eu amarrava um dedo no outro, machucava meu joelho, botava uma joelheira, amarrava um pano e não parava de treinar. E pensava, se eu perder, eu sei por que eu estou perdendo. Durante a minha vida como lutador, eu, apesar de ser 10 a 15 a 20 anos mais velho do que os que eu lutava, isso nunca me intimidou. Eu treinei lá no Carson com todos, até os meus 55, 57 anos, quando ele foi para os Estados Unidos, que aí perdeu um pouco do sentido de eu ir lá na Figueiredo Magalhães. Mas até essa época, eu com 55, por exemplo, o Libório tinha 35, que foi um dos que eu levei para o jiu-jitsu, por desgosto de muita gente. Ele fala isso. A gente teve uma conversa, ele faz já 2 vezes, ele fala isso, né? E ele ainda fala que fui eu que ensinei o Armiló, que ele pega todo mundo. Pô, isso para mim é uma honra, entendeu? Eu nem me lembro disso, sabe como é? Então, eu nunca fui um cara que dei muita importância. Eu nem sabia o quanto eu fui de bom lutador na época. Eu achava aquilo normal, porque como todos lá eram bons, você não se destacava. Meu Deus, eu sou o melhor aqui. Não dá para você pensar, que eu digo muito isso. Lá no Carson era como a natação americana. Você era o melhor numa fase, mas tu pegava uma gripe, o segundo já passava a ser o melhor. Sim. Entendeu? Então isso era muito comum acontecer. Então não dava para você ficar se achando o rei da goiabada, entendeu? Você ali era mais um no grupo. Mas eu fui mais um com uma representação muito gloriosa, porque você pode ter tido a oportunidade de entrevistar muitos ex-alunos do Carson que fizeram uma elite do jiu-jitsu no mundo. Se você for olhar, todos têm um pezinho lá no Carson. Todo mundo. Que esses melhores e os maiores treinadores e lutadores sempre tiveram um pezinho lá. E eu consegui, nesse meio, ser um cara respeitado, sem nunca ter rejeitado nenhum treino, qualquer um que me chamasse. Eu não ia, tu é mais novo, não quero saber. Se você me ganhar, bicho, eu vou correr atrás de você até eu te pegar. Pode ser que eu não consiga pegar nunca, mas eu não vou sossegar enquanto eu não te pegar. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a Guarda Diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
Isso tem muito lado bom, né? Assim, tem um lado aí de mindset, de cabeça, né? Da parte até emocional, né? Que eu acho que o jiu-jitsu também traz isso, né? A gente querer sempre superar, e na verdade é superar nós mesmos, né? Então, eu também tive isso, né? Eu falo, inclusive, para meus alunos, eu falo assim, eu nunca rejeitei nenhum treino. Nenhum. Eu podia estar acabado, eu sabia que aquele cara ia me pegar e eu falava, porra, eu tô aqui pra isso. Amanhã eu pego de volta. Exato, exatamente. E aquilo que eu até falei pro seu filho também, eu nunca parei. Mesmo, obviamente, tive algumas lesões, mas nada muito grave, assim, eu acho que o máximo de tempo que eu fiquei parado, sei lá, 3 meses, assim, mas sempre que dava um pouquinho pra ir, eu já ia, né? Então, isso eu sinto que foi muito importante, não só para minha formação dentro do tatame, mas para fora, porque você leva isso para a vida, você leva essa determinação, né, essa vontade de sempre querer se superar para a vida, né? Então, isso aí é um dos treinamentos que eu acho que o jiu-jitsu nos traz, né, e que fortalece a nossa vida como um todo. É verdade. Enfim, deixar a palavra aqui também com seu filho. Eu meto primeiro aqui, se não tirar, minha mulher sempre me desliga quando eu começo a falar. Não, mas é ótimo. Aquilo que eu falei, as pessoas querem escutar vocês, né? Mais do que qualquer pessoa aqui, enfim. Então, eu acho que a conversa é com vocês. E ele era um cara que sempre, quando eu sou mais assim, ligado em 220, e ele é um cara mais tranquilo, ele é muito mais equilibrado do que eu. Eu até digo para todo mundo que a aula dele dá de 1000-0 na minha. Por quê? Ele sabe tudo que eu sei, sabe o que ele sabe e sabe o que precisa um lutador fraco, leve, como ele era, e um lutador pesado, como ele é agora, forte, entendeu? E, fora isso, a paciência que ele tem para ensinar, porque quando eu estou ensinando, eu estou lutando com o cara também, entendeu? Então, eu fico numa energia. A minha mulher hoje, que fica comigo lá na academia, que ele agora está com a academia dele. Tu vai deixar eu falar ou... O cara falou, vou passar a palavra aqui, mas... Não, mas isso aí que você está falando é importante, cara, porque eu falo uma outra fala assim que eu vejo, né? Eu acho que o pai tem muito isso, né? O pai que está na frente, que talvez seja o nosso principal mestre da vida, ele nos ensina não só pelas suas qualidades, mas pelos seus defeitos, às vezes, né? Então, quem vem depois aprende tudo, né? E talvez nós também, como guia ou mestre, enfim, professores, seres humanos, né? A gente quer formar pessoas melhores do que a gente. Essa é a missão, quero falar, né? Porque ele é um cara muito simples. Ele não vai nunca dizer isso, que a aula dele é melhor do que a minha. Ele diz que não, que não. Eu, quando eu treino com ele, ele nunca me deixa ficar cansado. Porque eu sei que se ele continuasse no ritmo que ele pode manter, ele vai me passar o carro. Mas ele dosa e treina comigo de acordo com a minha capacidade. Ele vê que eu estou cansando, ele diminui o ritmo. Eu sei que é isso. Ele diz, não, pai, eu estava treinando duro. Eu falei, cara, enrola outro, bicho. A mim tu não vai enrolar, não. Entendeu? E eu quis falar isso para que eu tenho certeza que ele não iria falar. Mas eu não quero interromper. A minha mulher me desliga, eu já te falei. Eu queria começar aqui agradecendo a oportunidade de a gente estar aqui, como o papai falou. A gente acompanha o trabalho de vocês já há muito tempo, a gente curte, né, vê, às vezes a gente fala um com o outro, viu aquela entrevista e tal. Então, esse convite foi muito bem chegado. Quando ele me ligou perguntando se eu podia vir, imediatamente organizei lá os horários da aula para que a gente tivesse disponível aqui. Então, queria iniciar aqui já agradecendo a oportunidade, principalmente para falar de uma coisa que faz parte da minha vida, né? Sim. Então, como você comentou aí, você ter o seu pai como teu ídolo maior e principalmente ter a oportunidade de acompanhá-lo nessa trajetória, porque hoje mesmo, como professor, né, de jiu-jitsu e indiretamente também educador, porque você também acaba se transformando. Hoje de manhã eu estava dando aula para um aluno e ele teve um probleminha com o filho. E eu sempre me espelhei, né, no que o meu pai me educou, junto com as minhas 2 irmãs, que eu sou filho do meio. Fiquei com a responsabilidade sozinho mesmo. É até engraçado quando eu encontrei o Vitor, filho do Pinduca, eu falei, finalmente eu conheci um filho com uma mochila tão pesada quanto a minha. Então, meu pai nunca botou a mão em mim, entendeu? Bastava ele olhar.
entendeu? Ele olhava para mim, eu já sabia que eu tinha feito alguma besteira que não era para eu repetir, entendeu? Então eu acho que você tá ali, como a gente estava conversando aqui antes, eu tive a oportunidade de estar dentro da Carson Gracie durante praticamente o tempo que ele passou aqui, eu estava lá com ele. E eu dizia, às vezes ele saía de manhã no sábado, né? Porque lá em casa, no sábado, ele saía para ir treinar, e pegar uma praia, né? Tomar um chopp com os amigos e tal. E eu queria andar com ele, né? Eu falava, pô, pai, deixa eu ir. E tinha uma regra. Não pode pedir para vir embora. Se quiser vir, é para ficar até a hora que eu decidir ir. E eu não vou lhe dizer que todas as vezes foi maneiro pra caramba, entendeu? Porque às vezes eu já estava lá, já tinha ido no Bracarense, já tinha ido no Castro, já tinha treinado, já tinha ido na praia, já tinha ido no Bracarense, comido o sanduíche de salami, que eu adorava lá, que o Armando, na época vivo, que era o português dono lá, adorava, quando eu estava lá também com ele. E aí, às vezes, o papo já ficava meio chato, mas tinha sido muito bom o antes, né? E ele também não me maltratava muito, não. Às vezes chegava lá, tomava lá o chopinho dele, batia um papo e falava, vamos embora para casa. Então sempre tinha essa regra, então não tinha aquela coisa do tipo, quer vir comigo? Pode vir, mas era no meu tempo, entendeu? Não tinha aquela coisa, não tinha espaço para ter adolescência, não tinha essa coisa do tipo rebelde, entendeu? Porque ele estava sempre, ele e minha mãe, né, estavam sempre muito presentes na nossa educação, entendeu? Então eu falo que o jiu-jitsu, ele ajuda. Certo? Mas quem vai educar teu filho é você, brother. Entendeu? Você vai ter lá, gente, a turma lá infantil, as aulas são terças e quintas durante 1 hora. Então, durante 1 hora na terça, 1 hora na quinta, eu vou lhe ajudar a dar uma referência ao seu filho, a ele te respeitar, a ele entender o que é uma hierarquia, entendeu? Aí ele respeitar o amiguinho, aí ele ceder o lugar, aí ele ajudar o amigo, né? Então, acho que isso tudo ele agrega a arte suave, entendeu? De você estar ali, principalmente você como pai e mãe, visitar a academia que seu filho vai treinar. Sim. Entendeu? Porque o professor, você não conhece ele, você tem que ver quais são os princípios dele, sabe? Jiu-jitsu hoje cresceu de uma forma um pouco desorganizada e se você não tiver essa peneira de ir lá conhecer o mestre que vai indicar, porque eu vou lhe dizer, André, eu tinha 15 anos, eu já dava aula, comecei a dar aula com meu pai aos 13, foi quando a gente abriu a Rosado Jiu-Jitsu. E, cara, eu com 15 anos, um moleque de 7 anos falou pra mim, quero te chamar de pai. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu gosto de você mais do que meu pai. E eu, com 15 anos, fui falar pra ele. A gente falou, não, vamos chamar o pai dele aqui, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. Entendeu? Era um cara ausente, um cara que viajava muito, o cara ele tá órfão, entendeu? Ele tá olhando pro Massa, que é um garoto de 15 anos, e tá achando ele o ídolo dele. Entendeu? Então, também ainda aproveito aqui a oportunidade de agradecer aqui ao meu mestre, ao meu pai, por nunca ter deixado também eu parar, porque eu trabalhei, eu estudei, entendeu? E, me machuquei também. E a gente até brinca, assim, a gente olha um pro outro e fala assim, porra, eu não me lembro de treinar sem não estar machucado, sacou? Tipo, cara, tô zerado. Não existe isso. A gente estava sempre com alguma lesão. Mas a gente se amarrava, brother. Amarra o dedo, usa mais a mão direita. Ele mesmo me dizia assim, ó, machucou o braço esquerdo, usa mais o direito. Machucou o direito, usa mais o esquerdo, que você vai desenvolver mais um outro lado. Quando o teu braço direito sarar, tu vai estar muito melhor com o esquerdo, porque você trabalhou ele. Exatamente. Entendeu? Então, acho que esse é um mínimo de uma grade gigante de ensinamentos que o jiu-jitsu traz para você. Como a gente estava comentando aqui, você passar uma situação de sufoco, você encarar aquele desafio, né? Porque eu hoje, dando aula para meus alunos, eu digo que risco, todo mundo passa. Eu tenho medo, o mestre tem medo, você tem medo, todo mundo tem medo. Só que você canaliza essa adrenalina que te gera medo para energia. Quando acaba a situação, mesmo, você treme todo, você vai lá e fala, cara, que perrengue que eu passei aqui. Mas durante a situação, você está sob controle. Entendeu? Então, você está acostumado a pegar um cara de 100 quilos ali te amassando e você tem que falar, meu irmão, eu tenho que controlar minha respiração, eu não posso ter claustrofobia, eu tenho que esperar a janela para eu tentar sair. Isso tudo é aprendizado e você nem está enxergando isso, você está aprendendo isso. Então, vem nas entrelinhas, né? Sim. Então, a vida, eu comecei a lutar jiu-jitsu aos 2 anos, eu cheguei na Carson Gracie em 1980 e fiquei lá até o dia que o Carson foi para Chicago e aí papai falou, agora a gente vai treinar só na Rosado. Entendeu? E aí eu comecei a buscar a parte mesmo de professor, abandonei um pouco o lado de competição, que até os meus 17 anos eu competia direto, representando a Carson Gracie, lutei todos os campeonatos que existiam.
Graças a Deus fui invicto, entendeu? Tive muitas lutas difíceis, mas perdi muito treinando, né? Porque a gente fala treino é treino, entendeu? Sim, Agora, em todas as competições eu fui invicto, todas eu tive vitória. E o meu maior medo era não dar orgulho a ele, entendeu? Imagino, assim, porque isso é até uma pergunta já, né? Porque, assim, você sendo filho, né, de um grande lutador, isso também te traz uma responsabilidade, né, cara? Te traz uma pressão ali, né? Eu falava que eu não gostava de ficar nem perto dele, porque quando a gente chegava no campeonato, mudava um pouco a áurea da competição. Então eu ficava com o capuz e eles barravam em mim, eu sabia que eu tinha que aquecer, porque a galera fica, pô, Rosadinho vai lutar. E cara, às vezes eu infelizmente não nasci com o talento o dom. Eu batalhei muito para chegar onde eu cheguei. Eu treinava tipo 7, 8 horas por dia. Chegava na academia 3 horas da tarde, eu ia embora 10 da noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E às vezes no sábado eu ia acompanhar ele no treino sem kimono lá na Taparia, que tinha lá no Carson lá, porque eu queria ir. Então eu tive que treinar muito para chegar onde eu cheguei. E às vezes eu lutava com gente, pô, fera também. Sim. E aí, cara, a luta era por uma vantagem, uma queda. E aí a galera, não finalizou. Eu falei, cara, entendeu? Eu não sou um grão-mestre rosado, não, velho, entendeu? Que bota o kimono lá e faz o que faz, entendeu? Mas em compensação eu jogo um futebolzinho, faço um wakeboard, entendeu? Tem algumas outras, de skate, surfo. Tem outras habilidades, né? Claro, mas não tive o que eu herdei dele, que eu digo que eu herdei durante o jiu-jitsu, foi a habilidade em resolver situações durante o risco. Legal. Entendeu? O cara tá vindo pra cima de mim e aí botou um joelho na barriga e eu tá meio perdido e imediatamente eu desenvolvi. Eu faço isso muito quando o aluno me pergunta alguma posição que eu não tô um pouco assim sem saber o que dizer pra ele. Eu falo assim, eu não sei, mas eu vou te dizer agora. Faz aqui em mim que eu vou dizer o que eu faço, que é essa a resposta que eu vou ter. Muito legal, porque isso é legal, desculpa te parar aí, mas às vezes a gente não vai saber tudo. Não tem como. A gente é faixa preta e tá sempre aprendendo, Sempre aprendendo. Entendeu? Você é muito criativo, como eu era. Eu herdei isso de você. Nós somos criativos. Eu, por exemplo, eu nunca tive uma aula de detalhes, como eu faço lá na minha academia. Bota o braço aqui, bota a mão ali. Nunca tive isso. Lá no Carson não tinha. O Carson deixava você fluir e ia te corrigindo durante o treino. Bota a mão aí, puxa para cima. E você, na hora, pegava e ia. Mas lá no Carson, por exemplo, ninguém tinha o jogo dele. Como em muitas academias acontece isso. O cara é bom de guarda, todos os alunos dele são bons de guarda. É, verdade. Entendeu? Porque ele passa. O Carson lá não era assim. Cada um lá era um. Eu tinha o meu estilo, o Massa tinha o dele, o Pinduca tinha o dele, o Libório tinha o dele, o Murilo, assim, e muitos outros, Eduardo, Kaique, todos, cada um. Cara, tinha uma galera casca grossa pra caceta. Muita gente. Eu tinha o privilégio de ficar sentado numa mureta assistindo esses treinos, bro. Isso quando o nego não falava assim, aí, Rosadão, posso chamar uma massinha pra dar um treino? Aí eu ficava fissurado, né, bro? Eu ficava igual... Que ele tinha um cara lá... O Edson Carvalho. Meu Deus, bicho, o cara... Sinistro. Cara. Meu irmão, ele pegava o massa, ele gostava muito, ele gosta, né? A gente tinha ele falava assim, Rosado, posso levar o massa lá pro outro ringue? Baiano, né? É o baiano. E aí ele falou, posso levar o massa lá pro outro ringue? Aí meu pai, se ele quiser, aí beleza, eu ia pra lá. Só que mesmo, ele não me dava mole não, ele me espremia na parede. Você já viu um vídeo que tem aí na internet de um cara dando umas quedas numa criança? Não tem problema não. Dois caras dando umas quedas na criança. Eu era igual a ele. Não sei se você já viu o cara pegar. Eu já vi. Aí eu falava aí meu pai chegava assim e falava, Baiano, só um minuto. Massa, vem cá, quero falar contigo. Aí ele falava assim no meu ouvido. Tá gostando, bravo? Porque senão eu vou mandar parar. Eu falei, não, pai, tá maluco? Tô me amarrando. O cara tá me ensinando um monte de coisa. Eu tenho luta sábado. Caraca, eu ficava horrorizado, cara, que era um negócio. E ele era o estilo dele, cara, entendeu? Ele não tava querendo fazer, porque ele adorava o massa. Não, e me dava, eu tinha um campeonato sábado, numa quarta-feira, dando um treino com o baiano, me ensinando um monte de queda, que ele era faixa preta de judô também. Sim. Pô, o cara perdendo o tempo dele ali, num outro tatame, num cantinho comigo, me dando aula e eu vou ficar reclamando, tá maluco? Olha que privilégio pra mim. Eu ficava, pô, baiano, muito obrigado, sacou? Pô, e aí eu adorava porque eu chegava, porque eu fiz judô. Eu queria até aproveitar também a oportunidade de agradecer, porque a condução dele, pra mim, sempre foi... Cara, uma excelência. Então, com 5 anos, ele me botou no judô.
Eu fiz judô muitos anos com Oswaldo Simões, com o grande mestre Oswaldo Simões. Que, inclusive, agradecer também, porque ele fez nossa ponte aqui, né? Eu treinei com ele também. É, um cara excepcional. Até agora fizemos um seminário lá para o Valquianários e o outro. Sim, também eu tava lá, eu vi você fazendo a posição. Isso, E foi legal, né? Porque assim, a gente tava ali naquele momento ali com pessoas de várias gerações, mas o dia eu acho que era pros grandes cara? mestres, né? E você naquele momento de uma geração talvez mais recente, passando ali com uma grande responsabilidade ali, mas porra, passou uma posição muito boa, enfim. Eu tentei ser o mais simples possível e, como tudo na vida, eu procuro ser o cara mais humilde que eu possa ser, porque eu acho que às vezes as pessoas até vêm assim e falam assim, pô, tu treina lá no Rosado? Aí eu falo, pô, treino, tu conhece ele, o cara casca grossa, vou dar esporro, chama aquela esporro jiu-jitsu. Aí daqui a pouco vem um cara e fala assim, pô, tu é filho dele, brother. Eu falei, tu não me perguntou se eu era filho dele, tu perguntou se eu treinava lá. Entendeu? Eu não tenho pra que ficar tipo, eu sou... Entendeu? Mesmo as pessoas que têm que saber, elas vão saber. Então a humildade na frente, você só vai ter coisa positiva. E é ensinamento do jiu-jitsu. É aquela coisa do tipo, você respeitar o teu mestre, você... Entendeu? Eu era filho do melhor lutador da academia. Entendeu? Meu pai era, numa temporada dele, eu via ele lá treinar e eu não via ele perder. Entendeu? E eu podia ser um garoto do tipo assim, vou falar com meu pai. Entendeu? Eu falava, o meu mestre Saporito, que foi meu professor quando eu era infantil lá, juvenil, eu falava, mestre, se tu tiver que me dar esporro, pode me dar, bro. Entendeu? Eu vou aceitar. Entendeu? Se eu estiver fazendo besteira, me bota para pagar polichinelo. Mas eu era o exemplo. Entendeu? Eu falava, pô, se eu que sou filho do Rosado, tô lá fazendo uma besteira, o outro moleque vai fazer também. Então eu tenho que estar o quê? Pô, correto. Entendeu? O professor fala, senta, silêncio, vou ficar aqui batendo papo. Nunca tive nenhum trabalho com ele. Nunca ninguém queria brigar com ele, porque sabia que era um problema. Então, na escola, o que eu acho que é uma grande vantagem no jiu-jitsu, você está preparado, que todos que fazem bullying são covardes. Sim. Se você enfrentar um cara que faz bullying, meu irmão, me dá teu lanche aí. Não vou te dar meu lanche não, porra, porque esse lanche quem preparou foi minha mãe. Um pedaço. Quer um pedaço? Eu te dou. Entendeu? Eu duvido que esse cara queira fazer alguma coisa com esse meu. Agora, se o garoto ficar com medo de entregar o pão, meu irmão, tá ferrado. Mas essa autoconfiança, né, que vem, e o jiu-jitsu traz muito isso, não talvez de você pegar, como a gente está falando aqui, de botar uma marra, mas na certa humildade, inclusive, como você falou assim, eu ofereço um pedaço, mas se o cara continuar, meu irmão, eu estou preparado. Então, essa segurança, inclusive, que é muito mais defensiva, né, assim, é muito mais, eu não preciso te atacar, né, mas eu sei que você não vai me bater. E se vier me bater, vai apanhar. Vai acabar apanhando. Eu me garanto, mas eu não quero, bro. Entendeu? Eu digo para os alunos que a melhor briga é aquela que você sai como você entrou ileso. Porque por mais que você bata na pessoa, daqui a 30 anos ela sabe teu nome, que horas, que dia. Então, mesmo é prejuízo. Sim. Entendeu? E eu digo até para meus alunos, eu respeito o cara que derruba o meu chá aqui e diz assim para mim, porra, amigo, desculpa, bro. Vamos ali que eu vou comprar um outro para você. Vou até contar uma história do meu primo, que foi meu primeiro faixa preta, Marcelo Maia. Ele teve um evento de estresse na rua com um garotão mais novo. Ele já tem mais de 70 anos. E o garotão foi agressivo com ele, ele falou, olha, meu irmão, se você quiser, eu brigo com você. Eu acho que a história foi ele estava atravessando a passarela e o cara estava vindo com a bicicleta. Não, mas eu vou mais dizer o que ele disse pro cara. Não quis deixar ele passar, ficou enrolando esse estresse. Aí o cara ficou agressivo para ele. Ele falou, olha, cara, se você quiser brigar comigo, eu vou brigar com você.
só tem um detalhe. Se você me bater, você está batendo num velho de mais de 70 anos. Agora, se você apanhar, que tem grande chance disso acontecer, você vai apanhar de um velho de mais de 70 anos. O cara desistiu, foi embora. Falou, é melhor não vou. Foi a segurança dele, porque um cara de mais de 70 anos, ele tem que ter umas certas limitações, é uma coisa lógica. E é aquilo que o Massa estava falando também do medo. O medo, cara, é uma coisa necessária para a sua subsistência. Sim. Se o homem não tivesse medo, não existia o homem. Ele ia morrer. Tinham morrido todos na época antiga. Imagina, um leão, o cara não ia enfrentar. O leão comia ele, morria, não ia ter filho, você não ia ser filho do cara mais corajoso do mundo, porque ele tinha morrido. Sim. Então, o medo fazia com que ele corresse, subisse na árvore e dissesse, pô, vou jogar uns cocos aqui em cima desse leão, que ele vai embora. No momento ele vai cansar e vai embora, né? Entendeu? E é isso que eu acho que você tem que transformar o seu medo numa energia que vai te trazer um benefício de muitas vezes você vencer, independente de estar com medo ou não. Medo todo mundo vai ter, né? Medo Você quer saber canalizar o medo. Eu sempre procurei administrar e seguir sem medo e enfrentando todas as dificuldades que, porventura, na minha vida aconteceram. Excelente. Mas eu quis tomar essa frente do Márcia porque ele ainda é meu sócio lá na academia, a gente continua, ele agora tem a academia dele em Ipanema, e ele ficou com a parte de aula particular e eu fiquei com a parte de aula de grupo. E isso mantendo o mesmo nome, a mesma marca, e sendo essa academia de Ipanema, a dele, que ele toma conta, e a de Copacabana, a minha. A gente deu aula há 33 anos juntos. Foi difícil romper o Não, e outra coisa, porra. cara, eu vou te falar, pai e filho, cara, e num negócio, você sabe que sociedade é um risco muito grande, até com estranho, com família, então é risco total. E nós convivemos esse tempo todo harmoniosamente bem, terminamos com uma saudade muito grande, me faz uma falta que eu não devo estar fazendo falta de claro que faz. Mas ele, para mim, porra, todo dia. Agora a minha mulher que está me ajudando lá na academia, ela vai comigo. Isso foi muito bom também, porque acabou dando também uma... Mamãe trabalhou a vida inteira, se aposentou e acabou dando até uma certa responsabilidade de ir para lá, né? E conduzir também com ele, que também fizeram agora 56 anos juntos. Ano que vem vamos ter bodas de ouro. Ele falou, a gente mais um exemplo aqui dentro de casa. É impressionante. Entendeu? Né? Cara, é aquela coisa que a gente estava falando antes. É até difícil em um dia a gente conseguir contar uma vida de história, entendeu? São 3 filhos muito bem formados, famílias construídas. A gente saiu para jantar. Fomos chegar no restaurante 7 horas da noite, meia-noite a gente ainda estava lá. 3 netos também. 3 netos, meus 3 afilhados meus também, minhas irmãs me botaram como padrinho. Então isso tudo é uma coisa que eu e minhas irmãs, né, que são muito próximos, assim, também são irmãos muito unidos, entendeu? De ter essa referência em casa. Pô, uma irmã minha tá há 25 anos, tem 43 anos, tá com 25 anos juntos, o outro também tá junto há 15 anos, entendeu? Então, isso tudo são coisas que a gente acaba refletindo, né? De estar vendo os pais ali. E aquela coisa que você falou um pouquinho atrás. Você tenta se evoluir, né? Porque você, obviamente, resgata as coisas que você considera que foram muito bem feitas para vocês, mas ninguém é perfeito. Sim. Entendeu? Todo mundo erra. Sim. E aí, dentro dessa situação, você tenta ser uma evolução dos seus pais, entendeu? Pô, eu não vou replicar isso para o meu filho, porque, na minha opinião, minha irmã mais nova é pedagoga, entendeu? Formada e tal, e aí ela trabalhou na Escola Parque muitos anos e hoje ela trabalha na Ecovila, ali no Jardim Botânico, e é coordenadora lá. E ela tem a forma dela de educar os 2 filhos dela, entendeu? A minha outra irmã é a general, que a gente chama de general, que é muito parecida com ele, advogada. O menino a gente fala, ele é encantador de gente. Entendeu? É um garoto super... Mas os outros 2 também são muito educados. Mas é porque cada um tem a sua filosofia. A gente é tudo muito parecido. Eu só tenho um filho canino, que também tento educá-lo sempre, né? Que também é pior porque não fala. Mas depende sempre de você. Minha paixão hoje é ele, né? É o seu maninho ali que tá ali sempre colado comigo.
E você tenta replicar isso, né? E eu tenho certeza que, assim como eu faço isso para ele, ele fez isso com a gente, né? De dar referência com a minha mãe, né? O que é certo, o que é errado, entendeu? Você tá ali, eu dizia assim, pô, eu era garoto, eu ia pra praia, tinha meus amigos, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu ficava assim, pô, será que vai valer a pena? Será que meu pai vai gostar disso? Sim. E não tipo aquele garoto que tava lá com os meus amigos, que era talvez criado pela avó, porque o pai tava nem ligando para ele, entendeu? Eu acho que, já que você vai se propor a botar alguém no mundo, cara, tenha certeza de que isso é muito importante você, no mínimo, dar o seu amor, a sua referência e educação. Sim. Entendeu? E, ao mesmo tempo, bota no jiu-jitsu, que vai ajudar muito. Eu sou muito enérgico lá na minha academia. E eu sempre falo para os pais que estão assistindo, cara, eu nunca bati nos meus filhos, nem nos meus netos, e nunca apanhei do meu pai. Mas o meu pai, bastava ele olhar para mim, ele já com 85 anos, que se eu tivesse, de alguma forma, falando muito alto ou qualquer coisa, eu baixava a cabeça. E nunca ele encostou num fio de cabelo meu. E isso traz uma certa tranquilidade aos pais que criança precisa de limite. Se você não der limite à criança, ela fica insegura. Você pode estar certo disso. Então, as crianças que vão para a minha academia e encontram lá os limites que eu imponho, elas se tornam mais seguras e se sentem bem. Eu vejo crianças rebeldes que vão para lá, que no começo eu tenho que dar uns gritos, que não sei o quê. Depois ficam querendo ir para a aula. Porque impressionante isso. Se sentem seguros lá, cara. Tem um exemplo agora mesmo vindo para cá, ele falou, pô, você lembra do aluno tal? Do Tatá. Do Tatá, que era um menino que chegou lá um pouco, assim, né, mais rebelde e tal. Falou, cara, porque como o mestre falou, eu acabei abrindo a minha academia porque eu me especializei muito na área de aula particular, né? Para lifestyle e tal, aquela coisa que a gente estava conversando, que era uma coisa que eu, desde garoto, sempre gostei muito. Sempre dei aula de grupo com ele, mas o meu feeling sempre foi o trabalho mais tete a tete ali, entendeu? Sim. Era o que não que eu gostasse, mas eu gostasse mesmo. Mas cada um tem teu gosto, entendeu? Eu, para o meu trabalho, eu optei em fazer isso. E aí ele comentou, pô, o moleque ontem puxou a corrida, tava super educado, e ele sempre foi com o irmão mais velho. O irmão mais velho não foi, e a menina lá falou, ele quis ir, ele quis vir. O irmão mais velho não foi porque estava com febre. Aí ele falou, ele também tá um pouquinho, mas ele falou que queria vir de qualquer jeito. E era um moleque que tava lá rebelde, não fazia aula, velho. Não, ficava deitado no chão. Ficava, não quero correr, não quero... Moleque de 3 anos. Eu tô falando de um menino de 3 anos, não é um menino de 15, é um... pinguinho, né, de gente. É o barato, o cara hoje, meu irmão, ele chega, boa noite, mestre. Como foi seu dia? Tudo bem? Desculpe pelo atraso. Com licença, mestre, posso entrar no ringue? E outra coisa, se eu estou falando contigo e um menino quer falar, quer pedir para beber água, qualquer coisa, ele não me interrompe. Eu fico vendo que ele quer falar, aí quando eu olho para ele, ele levanta o dedo. Aí, se eu estiver disponível, eu digo, o que foi? Mestre, posso beber água? Pode. Pode tudo lá. Desde que peça. Entendeu? Pediu, eu vou autorizar. Mestre, posso ir no banheiro? Pode. Mas eu oriento. Cara, quando você vem para um evento, como eu fiz aqui, antes de começar, eu fui no banheiro, fiz xixi, olhei se meu cabelo estava arrumado. Eu não vou chegar aqui na hora para ir querer me arrumar. Então, quando eu vou dar aula, eu como antes, porque você sabe, eu sou diabético tipo 1. Você falou. E eu já isso há 48 anos. Então, eu necessito de alguns cuidados para que eu possa manter esse vigor que eu tenho, que muitos com esse tempo de diabetes já fracassaram e tiveram problemas de amputação, de cegueira, de muitas coisas, e eu tinha muito medo disso. Não só isso, fala a sua idade, por favor. Eu vou fazer agora, daqui a pouco, 76 anos. Irmão, agora, 76 anos, sinto, olha o cara. Me sinto um garoto, bicho, graças Mas deixa só eu botar um porém aqui. Eu falo isso pra todo mundo. O nego olha assim e fala assim, cara, teu pai, não sei o que. Eu falo assim, mas é que tu acha que tu veio de graça? Meu pai, na minha idade, ele malhava em 5 academias e ninguém sentia a falta dele, não. Entendeu? Porque ele malhava de manhã, de tarde, de noite. Ele tinha uma brechinha, ele ia lá dar uma malhada. Ele treinava lá no Carson, fazia aula com o Gaspar, ia na Scratch, ia na La Maison, ia não sei o que. Então, hoje, ele usa o frui
de tudo que ele se dedicou antigamente, entendeu? Não é Sim. assim, agora as pessoas falam assim, pô, depois da pandemia, a galera, todo mundo falou, não, saúde, saúde, saúde. Só que o cara antes da pandemia ficava horas sentado lá sem fazer nada, ia tomar um chopp, não sei o que, em vez de ir pra academia, você acha que todo mundo vai lá? Eu falo assim, eu amo esporte. E às vezes eu tenho preguiça. Sim. Entendeu? Eu vou na marra, porque eu sei que é exatamente. obrigação, aí eu falo, feito é melhor do que perfeito. Eu Exato. não vou malhar como eu deveria, mas eu vou lá fazer uma esteira. Tá bom, amanhã eu malho triplo. Amanhã eu vou acordar mais animado, tomo um cafezão e vou lá e vou estar animado. Mas eu fiz hoje, eu nunca vou faltar. Então, se hoje ele tem esse vigor, né, de estar tudo, não veio de graça aqui. Eu até falo assim, cara, meu pai ainda é diabético, faz o exame lá, diz que ele pode ser diabético, de tanto que ele controla. O cara, ele não tem, o pâncreas dele não funciona, mas ele consegue levar aquilo tão na rixa que quando ele faz o exame... A hemoglobina glicada dá de pessoas que têm propensão a ser diabético. Entendeu? O controle ele é tão grande que ele consegue manter como eu, como você, Sim. entendeu? Ali na taxa, né? Porque ele tá o tempo todo. Você vê que ele acabou de fazer um acabou de exame medir, aqui. Então ele tá Mas o tempo você sabe todo. de uma coisa? Eu nunca fui fissurado. Eu sempre me permiti, por exemplo. Isso é legal também. Eu ia falar sobre isso. Eu até hoje, eu tomo meu uísque com a minha mulher, Legal. nós bebemos. Eu fumo um charuto por semana. Eu gosto de fumar um charuto. Não sou viciado porque quando o cara me pergunta, você é tabagista? Não sou, cara. Quem fuma um charuto por semana não pode se considerar tabagista. Eu fumo pelo prazer de fumar aquele charuto. Acabou, só semana que vem, é sexta-feira o dia do meu charuto. E o uísque, eu gosto de tomar. A gente toma um uísquezinho. Como eu tomava chopp também lá no Bracarense, no sábado. Mas durante a semana, bicho, eu me dedico a malhar, a fazer... Comer direito. Comer bem. Você sempre falou isso pra mim. Use tudo na sua vida com equilíbrio. Isso. Papai sempre falou isso. Tudo que for demais vai ficar over. Agora, tá equilibrado, como ele falou, é o whiskyzinho, é o charuto na sexta-feira, tá equilibrado. 4 charutos num mês, brother. O prazer que vai gerar a ele é muito maior do que o mal, entendeu? Então tá tranquilo, brother, entendeu? E talvez, assim, se a gente pensa, né, qual é o nosso objetivo na nossa vida, né? O que a gente quer ser, como é que... Porque se a gente quiser ser um atleta de, sei lá, olímpico, ponta, aí não tem realmente, como, né, meu irmão? verdade. Agora, se você quer ser um professor de jiu-jitsu, talvez até A vai função fazer dele parte já foi, brother. de você conhecer um pouco também o mundo, né? De você ter essas brechas pra você de alguma forma, cara. É o que você falou, talvez tenha benefícios, né? Inclusive nesses momentos que não são tão saudáveis. Mas pra ele vai fazer o bem a ele. E o que vai fazer mal hoje, ele com 75 anos já, eu até falo pra ele, pai, vai viajar com a minha mãe, brother. Entendeu? Vai curtir a vida, vai fazer. Não, ele ama fazer cruzeiro. Fala, vai fazer aqueles cruzeiros loucos lá que tu faz com a mamãe, Não, entendeu? eu danço bem pra caramba. Eu sou um excelente dançarino. E até o Carlinhos de Jesus, se você perguntar pra ele, se ele vir essa entrevista, ele vai ver. Ele diz pra mim que para me ver dançar. Você vê, o Carlinhos de Jesus, que é um cara que julga o pessoal lá na TV com rigor incrível. Ele dizer que para me ver dançar com a minha mulher, e aí eu fiz ele gravar um negócio. Eu encontrei com ele, eu falei, olha, Carlinhos, eu conto isso para todo mundo, ninguém acredita. Então, por favor, fala aqui. Aí botei para gravar, tenho isso gravado aqui no meu celular. Ele diz que a aura dele dançando com a minha mãe, além deles dançarem bem, é diferenciado. E você ouviu ele falar. Várias vezes. Ele, no dia que eu encontrei com ele estava comigo, eu falei, cara, fala aqui. Foi engraçadíssimo. Não, ele fez clipe da Elba Ramalho cantando com a minha mãe. Dançando, ela cantando salsa, ele dançando com ela, porque o Miguel Falabella... de samba, fui comissão de frente da Unidos da Tijuca, a primeira comissão de frente coreografada pelo Carlinhos de Jesus, que era meu amigo e que eu dançava na academia dele. Ele me convidou, o presidente da Unidos. Ele te convidou e tu levou 80%, que era meu primo. 5 lutadores comigo. Lutador, porque era uma fantasia pesada. E o jiu-jitsu ajudou também, porque o papai falou que era todo o comprimento era para a direita no ensaio. Chegou lá, o Carlinhos de Jesus falou, é tudo para a esquerda. Não, a primeira cabine julgadora, que todos os ensaios, nós ficamos 2 meses ensaiando, e todos os ensaios era para cumprimentar a cabine da esquerda. E que não tinha nenhuma cabine julgadora da direita. Quando nós chegamos lá, a primeira cabine era do lado direito.
Porra, Aí o Carlos Jesus falou, não, é só cumprimentar É só pra fazer o direita. contrário. Aí o nego falou, pô, Rosado, não vou mais não. Falei, Meu pai falou, pô. não faz isso não, fiz que é uma luta. Porra, meu irmão. Vamos escuta encarar só. isso igual jiu-jitsu, vamos embora. Chegamos lá, nós não tínhamos experimentado a fantasia, ninguém. Era um negócio de madeira gigantesco que você vestia e aí Tinha não dava para rodar, porque ia bater Asa um no com outro. asa. Aí o cara falou, não, então pula esse movimento. Porra, eu tinha que cumprimentar para a direita. E depois tinha que pular o movimento, eu falei, pô... Aí eu não tinha bebido nada, porque quando eu vou fazer qualquer coisa... Aí a minha mulher estava comigo, que ela desfilou também numa ala. Eu falei, mãe, tá com aquele uísque aí. Vou dar uma relaxada aqui, porque senão... E aí virou pros outros caras e falou, vambora, entendeu? Vamos encarar, é uma luta. E tiramos Tiraram 10. 10. Tirou 10, porra, animal. Foi a história E olha que... que ser comissão de frente é um perigo, né, bicho? Porque, pô... Começou... Se tu erra lá ou qualquer coisa e a escola cai, os caras mandam te fechar, porra. Mas a luta trabalha muito essa coisa da nossa expressão, né? Da consciência corporal verdade. E da coordenação também, né? E eu faço, às vezes, essa analogia com a dança, né? Porque tem essa fluidez, né? Quando a gente começa a entender o jiu-jitsu, ele começa a virar um pouco uma dança. Você tem que ter movimentos fluidos ali, né? Sim. Mais do que você querer entender tecnicamente todas as etapas de ficar travando. Então, quando você começa a se soltar mais, né? E sentir, vocês falaram muito isso no início, assim, né? Não é decorar. De sentir o cara, de sentir a energia do outro. Não, isso que você está falando tem um grande fundamento, eu vou te dizer por quê. Quando eu fui logo na inauguração da escola do Carlinhos de Jesus, primeiro dia, eu dançava lambada, mas eu comecei a criar uma fama que eu era muito bom dançarino de lambada, e eu falei para minha mulher, mãe, a gente não dança isso tudo. Nós temos que entrar numa escola para melhorar, para a gente poder dar conta dessa fama. Aí fui lá. Quando Você sempre teve um ritmo, você sempre foi um cara com um ritmo muito bom. Então, quando você chega num lugar onde o cara não dança muito, vê ele dança, que nem eu comecei a fazer o wakeboard. Eu fazia umas manobrinhas. Quem olhava falava, pô, tu anda muito. Eu falo, cara, o cara faz... Eu não sou nada, eu sou faixa branca 4 graus. Aqui, pra quem não anda, aí eu olhava ele dançando com a minha mãe, com aquela áurea. Digo, nossa, vocês dançam tão bem. E ele via a galera que dançava mesmo, seja na televisão ou alguma coisa. Fala, pô, a gente tem que melhorar pra gente assegurar essa fama aí. Aí, ouve só, eu fui lá na escola, né? Cheguei lá e encontrei, porque eu conheço muita gente. Aí, Rosado, pô, eu faço dança também. Aí eu cheguei pra Estelinha, que era sócia do Carlinhos de Jesus na época, e falei, olha, eu queria me matricular na escola. Ela falou, mas eu queria na turma daqueles ali, que são meus amigos. Ela falou, bom, você já faz dança de salão? Eu falei, olha, eu não faço não, mas eu danço desde garoto com a minha mãe, com as minhas irmãs. Ela falou, você dança de ladinho? Eu, de ladinho? Ah, eu devo dançar. E soltinho, você dança soltinho? Ah, Ela falou, faz o seguinte, entra numa aula de iniciante, que com certeza vai ser muito atrasada para você, e depois você passa para a aula dos teus amigos. Eu falei, beleza. Aí fui na aula de iniciante. Cara, eu não acertei fazer um passo, cara. Ela passa aqui, não sei o quê. Aí, quando acabou a aula, eu fui lá falar com ela, vem cá, não tem uma mais atrasada, não. Essa de iniciante. Essa tá muito adiante. Muito boa, essa história é ótima. Mas é isso. Então... Mas e aí, aquela coisa desse exemplo também. Eu sempre fui muito... Às vezes, assim, até minhas irmãs, elas falam assim, pô, você tem algumas coisas que você leva na sua vida que você se dedica, assim, ao máximo. Que é exemplo de ver, tipo, vamos dançar? Vamos dançar. O cara foi lá, se inscreveu, dançou, foi parar no clipe da Elba Ramalho, foi dançar com a minha mãe em propaganda de não sei quem. Aí Miguel Falabella olhando um monte de dançarino, virar pro Carlinhos de Jesus e falar, que era aquele casal ali. Aí o Carlinhos de Jesus fala, não, o Rosado é da luta, Miguel. Ele não vai querer, não, mas fala com ele. Aí meu pai, o quê? Porra, quanto é que eu vou bora? ter que pagar? Não é para ganhar muito, não. Eu falei, quanto é que eu vou ter que pagar para ele? Entendeu? E aí tá tudo bem, eu quero ir, sabe? Aquela coisa que eu até digo para ele, eu falo, pai, vamos mostrar as caras, entendeu? Porque ele tem uma galera que fica meio com certo receio de tipo, pô, vai não, falar eu com o tenho o Rosado. maior cuidado, você pai, sabe. Vamos lá, entendeu? A gente tá tudo bem, entendeu? É da família, a gente somos seres humanos, entendeu? Não tem essa coisa de, lutador. Entendeu? Tanto que às vezes as pessoas veem, eu fico mais quieto, né? Porque deixa ele ali na frente, eu vou só, porque a mamãe não tá, né? Aí eu, pô, pai, vai, vamos aqui, vamos ali. Quando tem algum assunto para discutir, que eu tinha muito assunto desse lá na Estação do Corpo, que a gente dava aula lá,
mas tinha sempre algum problema lá na hora dos caras repassarem o que tinha e tal. Aí eu chegava, eu sempre fico meio assim, energizado, aí o Márcio dizia, pai, deixa que eu resolvo. Vamos Você lá. fica só olhando. Eu Aí vou ele lá. muito mais tranquilo. Não, porque não sei o quê. Eu já fico, porra, não, porque não sei o quê. Não... Aí eu digo, me passa aí eu aqui, eu ficava vou dar uma olhando olhada, e via tá que ele certo estava isso? dizendo tudo que eu estava querendo dizer, De uma outra só que forma. muito mais calmo. E eu também, outro cuidado que eu tomo, que eu sempre fico, às vezes, um pouco sentido, quando o cara, pô, quero os casca-grossa lá no caso. E o cara, às vezes, esquece de me mencionar. E eu, então, passei a ter o maior cuidado, porque às vezes você esquece, cara. Sim. Porque não é o cara É que muita você gente, treinava. né? Tinha muita gente, não era o cara que era do teu dia a dia. Você verdade. via, mas de vez em quando, até uma vez o Vinicinho fez uma entrevista aí, foi do cacete, porque me perguntaram para ele, quem é... Como é que eram os treinos lá Como no eram os carro? treinos lá no caso? Que eram os cacagostas. Aí ele falou, tinha o fulano, tá aí na internet isso, tinha o fulano, e tinha o Rosado, que de vez em quando aparecia lá, pegava todo mundo e ia embora. Eu achei do cacete isso, porque ele era um cara garoto, ele nem era o cara que convivia, ele era da idade do Massa, entendeu? Era bem... Ele até, a gente até fala, eu lutei um campeonato, acho que foi o Campeonato Brasileiro, 93, que foi como se fosse o primeiro mundial, aquele que era, esqueci o nome agora, Mameluque. Uhum. E aí eu lutei, ganhei, e aí ele foi lutar e aí proibiram o kimono dele. E aí ele veio correndo pra mim e falou, pô, mas empresta teu kimono, porque me proibiram o teu. Aí ele lutou e foi campeão. Aí eu tenho esse kimono lá em casa, eu falo que esse kimono é campeão 2 vezes, comigo e com o Vinicinho. Maneiro. Então eu até digo que essas coisas que a gente viveu na época, que eu falo, eu sou da época do jiu-jitsu, entendeu? Eu na escola, eu faz algum esporte, aí eu, faço jiu-jitsu. O quê? Eu não, parecido com judô, mas é mais no chão. E eu já lutava já há mais de 10 anos, entendeu? Já era campeão, já tinha lutado campeonato, já vivia aquele mundo que só veio a ser explorado em 1991 com o Vale Tudo lá no Grajaú do jiu-jitsu com a luta livre. A partir dali que veio a fama mesmo das pessoas conhecerem Exatamente. a arte, que infelizmente durante alguns anos se encaminharam para pit boys, né? Que não é a filosofia nenhuma do jiu-jitsu que hoje as pessoas... Qual é a menina dos olhos hoje nas competições? Chave de pé. Sim. E chave de pé eu ganhei um campeonato que eu queria invadir para me bater, bro. Entendeu? O Alan Góes, que era o professor da galera, que falou, vocês estão malucos, bro, porque eu ganhei do campeoníssimo na chave de pé, porque ele falou para mim, eu mudei de categoria, e aí ele falou, eu dei uma pesquisada aqui, porque era muito difícil, né? E o cara que tu vai lutar lá, ele ganhou os últimos 3, que eu saí, eu dei uma encorpada. E o cara é muito bom de armlock. O cara puxa pra guarda-aranha e pega na armlock. É a única chance que você tem é a chave de pé. E eu passei um mês fazendo, 100 chaves de pés por dia. Aquela coisa que eu falei, eu aprendi essas coisas com ele. Já que é a chave de pé, então vamos lá nela. Então todo dia eu ia lá, fazia 20. Pegava um aluno, 20. E peguei o cara em 18 segundos na chave de pé e o cara bateu. E aí nego queria me bater, bro. Falou que era golpe de suburbano, que não podia, como isso? Cara, filho do Rosado ganhando de chave de pé. Eu falei, meu irmão, me explica uma coisa. Fluminense versus Flamengo. Flamengo foi lá e meteu o gol no ângulo. O Fluminense foi lá, chutou, bateu na barreira, nas costas do zagueiro e foi gol contra. Quanto foi a partida, bro? Exato. Gol no ângulo, armlock voador não vale mais do que nenhum gol, bro. Pra mim, o funil é o mesmo. Sim. Eu falo isso pros meus alunos. Galera, é pegar a oportunidade. Abriu a janela, abriu a janela, aproveita. Entendeu? Então, não fica querendo buscar uma coisa que não tá ali. Eu falo que é para fazer o jiu-jitsu camaleão. Sim. Entendeu? O que é o jiu-jitsu camaleão? Se eu tô no preto, eu tô no preto. Se eu tô no vermelho, eu tô no vermelho. Se eu tô no azul, eu tô no azul. Não tô no azul, no vermelho. Vamos se adaptar à oportunidade. O cara te deu o braço, vai no braço, bro. Não fica querendo pegar o pescoço, porque senão você tá fazendo uma coisa errada. E como eu fui muito aprendiz dele, tudo que ele falou aí, eu acho que não pode. O pupilo não pode ser melhor do que o mestre, nunca. Entendeu? Mas a gente tem que ter esse respeito. Claro. Então, se eu sou alguma coisa hoje, é porque eu aprendi com ele. Sim. Entendeu? E eu digo que papai é professor de mestrado. Às vezes ele tá dando aula, ele fica assim, Paulo, bota a mão ali! Ali! E aí o cara fica assim, ele olha pra mim e fala assim, mestre, onde é ali? Entendeu? Mas é que eu falo, o cara, imagina o cara dando uma aula de expressão do 2º grau e o aluno perguntando o que é XY. Cara, você já tinha que ter aprendido isso. Então eu peguei essa galera mais, então eu fracionei, eu gosto que o aluno entenda a posição, não é decorar. Você entendeu a alavanca? Entendeu? Você entendeu aonde eu fui fazer uma aula de yoga
E aí eu fui perguntar depois para a professora um retiro que ela tinha, e ela falou assim, cara, eu fiquei impressionada porque eu falava as coisas e eu olhava para você e você imediatamente fazia. Entendeu? Estica mais o tronco, olha mais a cabeça. E eu percebia que eu estava errado. E aí eu falei, humildemente, eu falei para ela que eu tinha uma consciência corporal grande por conta do jiu-jitsu. Então eu sabia a posição para mexer um ombro, né? E eu querendo aquela perfeição, né? Do movimento, de equilíbrio, de respiração, coisa que eu nunca tinha feito, que para mim fiquei apaixonado pelo yoga, pela prática, né? Vou até fazer uma aula agora na sexta-feira lá na minha academia sobre bioginástica, que é filho desse primo, que é meu primo também, que tem até, contar até uma história rápida. A gente lá no Carson, chegou um garotão lá, faixa laranja do Leão Teixeira. E aí, nego, eu estudei no colégio com o Paulo Filho, Dudu, Daniel Cristóvão, essa galera, todo mundo lá, e nego assim, Márcio, o cara é do teu top, bro. Tem que pegar ele, botar pra bater. Aí eu, cara, já naquela adrenalina, aí chegava o outro, aí chegava o Paulão, aí massa, chegou um garotão aí do Leão Teixeira, faixa laranja, teu top, brother. Ele vai botar ele pra lutar e vai ser você. Aí, aquela pressão e tal, aí vem meu pai na beira do ringue, massa, vem aqui. Aí o mestre, posso ali falar com meu pai? Vai lá. Aí ele, queria te apresentar teu primo, Marcelo Maia. Aí eu, era meu primo, é da família, vem treinar com a gente, virou da equipe. Então a filosofia era muito essa, que não tem mais hoje. Hoje o jiu-jitsu está virando uma família. Na minha academia não tem bandeira. Eu dou aula pro cara do Renzo, eu dou aula pro cara do Jean-Jacques, eu dou aula pro cara da Nova União, entendeu? É receber as pessoas e você poder ir na academia de alguém. A gente está sendo aqui batendo um papo. Antigamente isso nunca poderia acontecer. Quando? Entendeu? Um atleta formado pelo professor Brigadeiro tá aqui batendo um papo com o Rosado e com o Massa, que é da Carson Grace. Entendeu? Você já ia ser, massacrado pela massa do jiu-jitsu. E não é nada disso. O jiu-jitsu é amor, bro. Exatamente. Entendeu? É arte suave, entendeu? É que nem a praia. Entendeu? Você tá ali treinando com um cara super bem sucedido, com um outro que talvez tá feliz ali, catando coco na praia, e tá tudo certo, mano. E essa troca, né? Eu acho que muito desse projeto, propósito é essa, a gente trocar, abrir visões, cara. Cada um tem visões diferentes. Eu falo muito isso também, assim, se você for mostrar hoje, talvez uma posição básica, um armlock na guarda que seja, você for mostrar, a mesma posição, talvez a gente vá mostrar com perspectivas totalmente diferentes para chegar no mesmo objetivo. Não, e outra coisa... E olha a beleza disso. Olha só, o Massa falou aí com relação ao aprendizado, que você tem que aprender a aprender. Sim. Eu, às vezes, estou dando aula, estou mostrando uma posição para o aluno e o cara está falando de outra. Eu falo, cara, tu tem que fazer o foco aqui nisso que você está aprendendo. Ou então a defesa, né, do golpe. Entendeu? Então, já quer aprender a defesa. O cara já quer aprender a defesa, não aprendeu nem a fazer o golpe, cara. Então você tem que se concentrar naquilo que você está aprendendo. Eu tive um aluno que veio fazer um curso, ele era do DEA, Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, e ele vinha, aprendia os golpes e depois treinava os agentes. E eu fiquei impressionado com a capacidade de aprendizado que o cara tinha. Ficou meu grande amigo. Até hoje nós somos grandes amigos. E eu falei para ele, o nome dele é Tony Mendonça. Eu falei, Tony, eu estou impressionado com a capacidade de aprender que você tem. Ele falou, mestre, eu aprendi a aprender. Cara, eu gravei isso. Isso foi uma das coisas que ele falou. E a outra... uma das saídas que nós tivemos, porque depois a gente ficou amigo, ele falou, eu quero que você saiba que eu daria a minha vida pela sua. Aí eu não estava preparado para ouvir aquilo. Sabe? Eu falei, eu quero um tempo para te responder. Estava esperando. Eu fiquei meio... foi uma coisa muito sincera. Você viu o que ele falou? Ele tinha participado de guerras, é um cara... que tinha outro perfil. O papai deu o curso para ele e ele deu um diploma para você. Eu é que ganhei diploma de ter dado de ter curso treinado ele. A importância dele. Eu é que ganhei Tem um diploma lá do DEA de ter treinado ele. E dos Marinas também, que ele também era Marina. Marinha. O cara é muito fera. Mariner. Então, o cara é muito fera mesmo para você ver o valor, né, que esse ensinamento, né, e o quanto isso marca, né, cara, assim, em vários aspectos. De novo, voltando assim, não é só nem a parte técnica, né, é uma coisa até energética ali que você tá passando e vai ficar marcado. E esses caras, né, quando a gente vai para esse lado mais militar, talvez, um cara que viveu essa experiência de guerra,
ele entende a vida de outra forma, né? Entende a humanidade de outra não forma. É verdade. Então ele dá um valor desprendido de falar o seguinte, cara, por você eu dou minha vida. E né? ele Eu te protejo. Eu te protejo, coloco como escudo. Com tanta sinceridade, cara, que eu vi a verdade nas palavras dele. E eu fiquei, não estava preparado, porque eu não tenho esse desempenho tão forte de matar, morrer e, pô, sabe como é? Então eu falei, cara, eu tenho que pensar. Uma coisa que eu não podia deixar de falar era. Não tem problema. Não. Era do meu grande mestre Carson Gracie. A gente ia entrar nessa conversa, porque a gente falou muito isso aqui fora da gravação, a gente tem que falar isso. E eu quero deixar aqui muito claro da admiração, do carinho, da importância que ele teve na minha vida. Ele foi um cara que me deu coragem, me deu ensinamento. Quando às vezes eu estava meio assim abalado, meio enfraquecido, eu ia a ele e ele na mesma hora levantava meu moral e eu voltava com a garra que ele conseguia transmitir. Ele não só conseguia transmitir ensinamento, como também força, energia, coragem. Ele te engrandecia no combate. Então era gozado, às vezes você estava treinando lá no Carson, e estava um movimento sem barulho. Aí nego via a voz dele na escada, meu irmão, a batucada, aí começava... Jogava gasolina na fogueira. Porra, né? parece que chegou, o nego botou gasolina na fogueira, isso mesmo. Né? Porra, Ele subia a só escada, pela né? voz dele, Carson cara. tá chegando. Não, ninguém falou. Eu não tive, né, essa honra de ter essa proximidade do Carson, né? A gente teve alguns encontros, assim, de eu ter já ido no Carson treinar, fiz a seletiva, contei pra vocês aqui também em off. E no campeonato ali era uma figura quando aparecia ali, né? Ícone, né? Mas, como vocês sabem também, eu recebi vários aqui do Carson, né? Talvez você tenha sido o cara de uma geração mais assim, inclusive o único... O aluno mais antigo dele sou eu. Eu comecei vivo, né? Porque tiveram os outros, Serginho Íris, outros na minha frente, mas que faleceram. Sim. Então, vivo, eu sou o aluno que comecei. Eu comecei com ele, eu tinha 15 anos, ou seja, há 60 anos atrás. Mas como é que foi esse começo no jiu-jitsu? Foi o seguinte, eu tinha um cunhado que ele era aluno do Carson. Eu cheguei até a treinar, eu treinei com o Ivan Gomes, treinei com o Pedro Emetério, treinei lá na Academia Rio Branco, foi lá com o meu Academia cunhado, Gracie, né? Na Academia Gracie, na Rio Branco. E treinei indo visitar a academia e aproveitei para fazer uma aula junto com o meu cunhado. Tive um irmão também que foi lutador, muito bom, também aluno do Pedro Emetério. Quando eu ia a São Paulo lá ficar com ele, ele me levava na academia do Pedro Emetério. E eu, com o meu cunhado, fui assistir a 2 lutas de Vale Tudo do Carson. A primeira luta dele foi com King Kong, um cara da aeronáutica, um cara grande, meu irmão enorme, forte, e o Carson magrinho. Quando eu vi, eu falei, caraca, Toninho, esse cara vai matar esse outro pequenininho, que era o Carson Gracie, que eu nem conhecia. Ele falou, não, fica tranquilo, deixa aí começar a luta. Cara, começou a luta, o Carson deu um chute na perna, daqui a pouco deu outro no mesmo lugar, daqui a pouco deu outro no mesmo lugar, outro. Aí o cara caiu, ele foi para cima, montou, deu umas batidas, o cara virou de costas, ele mata-leão, o cara bateu. Eu fiquei, caraca, que é isso, meu irmão? Isso eu tinha 10 anos. Então eu ainda era garoto, e eu estava fazendo judô no Augusto Cordeiro, que era a única academia que tinha de judô na época. Eu fazia judô, mas eu não me sentia muito bem no judô, porque eu era um cara muito alto e magro, e lutava com garotos pesados, com o mesmo peso que o meu, mas menores. E parecia que eu era maior do que o cara, que eu estava... Aí ninguém ficava favorável a mim, todos contra mim. Então, até que um dia... e depois eu ainda assisti mais uma luta do Carson contra o cara da Jean. Foi lá no Maracanãzinho também. E também ganhou rapidinho e tal. Então, eu fiquei muito impressionado com ele. E, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, eu fui lá na academia, ali naquele edifício... Rubilite, ali em cima da Casa Gebara, onde ele tinha academia. Lá era o Robson, era professor, o Carley era professor também, treinei com o Robson, treinei com o Carley. Então, não, com o Carley eu não cheguei a treinar, porque logo ele foi para os Estados Unidos.
Mas é meu amigo, eu encontro sempre com ele na casa do Sérgio Bufara, que é outro grande fera de luta, faixa preta e famoso, ajuda muitos lutadores e divulga muito a nossa arte. Lá em Teresópolis. Ele mora em Teresópolis. Aí eu fui lá no Carso e comecei a treinar com ele. Treinei um tempo e, ao longo desse início, eu tive algumas paradas. Foi a única fase que eu parei. Até depois, fui também, quando ele tinha academia com o Ivan Gomes ali na Toneleiros, cheguei a treinar um pouco lá também. E depois entrei definitivamente lá na Figueiredo Magalhães. E nunca mais parei. E depois chegaram lá muitos, Pinduca, Peixotinho, Kaique, Zé Eduardo, Buxaú, Jucá, e não vou falar nomes aqui, a Mauri Bitete, esse pessoal todo veio depois de mim, entendeu? E eu não quero... falo que é a segunda geração, né? Que veio a primeira geração deles, aí veio a segunda. Eu acho que eu já fiz parte da segunda geração dessa fase, que a primeira era Sérgio Iris, eram esses caras que quando eu cheguei lá já estava lá. Então, eu não gosto de mencionar, de falar nomes, que eu até agora acabei me perdendo e falei alguns, e os que eu não falei, com certeza estão no meu coração, porque eram muitos, e eu falo aqueles que, no momento, me vêm à mente. Uhum. Eu fico, como eu te falei, ficava às vezes sentido de alguém não comentar de mim. Até o dia que a gente fez a primeira live. Aí, quando eu fiz a primeira, que eu esqueci também, um monte de gente que reclamou comigo, porra, tu não falou de mim. Eu falei, cara, desculpa, mas na hora H você... Aí você sabe o que eu fiz numa outra? Escrevi o nome de todos que eu tinha que falar, com muita calma. Aí, quando chegou a hora de falar, quem eram os casca-grossa lá? Aí eu, fulano, não parava mais de falar, falei nos 30 nomes lá. Bom, então agora eu estou mais parcimonioso. Agora, o Carson, né, de novo, voltando para essas conversas que eu tive com várias pessoas, né, assim, ele tinha um jeito ali muito diferenciado, né, e para quem via um pouco de fora, era aquele jeito meio grosseiro, assim, ogro, né? Meio ogro, mas ao mesmo tempo, cara, assim, era um coração gigantesco, né, e é impressionante que todos que foram formados pelo Carson, cara, eles olham para o Carson assim como um grande mestre, né? Assim, então, tipo, curioso isso, elogiava as caradas dele. Inclusive na formação, assim, na formação de caráter, na formação de pessoas. Eu falo assim, cara, mas como? O cara, assim, né? Como é que ele... Porra, um cara tão ogro. Você tá falando de coração, eu tinha que tomar o maior cuidado com ele, porque às vezes ele chegava lá dos Estados Unidos e eu via ele com um relógio legal, entendeu? Do chinelo também, que aí, ótimo. O tênis. Aí você, porra, Cássio, que relógio maneiro. É teu, toma. Era assim, cara. Eu teve uma vez que eu estava lá... Cássio, maneiro esse tênis aí. Eu estava lá na casa do Sérgio Bufara e o Cássio estava com tênis azul, que depois ele ficou velho, eu joguei fora, me arrependi tanto, que eu queria ter guardado aquilo como um troféu e uma lembrança dele. Eu falei, Cássio, que tênis maneiro. Ele falou, é teu. Eu falei, cara, e não quero o teu não, para tu não pensar que eu tô te dando esse para pegar o teu. Eu quero um chinelo. Bufara, dá um chinelo aí. Botou um chinelo e eu fiquei com o tênis dele. Tinha, cara, desse tipo. Ele tinha até falava que os caras falavam, cuidado para chamar o Cássio, que ele vai chegar com a trova. Vamos ali. Vamos ali. Aí chegava lá, vambora, tá comigo. Comigo. Chegava, você chamava ele para ir na tua casa, ele chegava lá com 10 pessoas. Não, era ele, brother. Ele era original. Sem maldade. Era genuíno. Maldade. Era dele. Entendeu? Cara, eu vou te falar, que nem o papai fala, a gente... uma vez eu tava lá embaixo, a gente ia muito com o Saporito de van pro subúrbio lutar, né? E meu pai falava, cuidado e tal. E o Saporito sempre cuidou muito dos alunos. Então, a gente ia para lá e era um clima muito hostil, né? Porque iam, 8 atletas e a gente ganhava tudo. Entendeu? Então, na hora de ir, era um clima muito... Às vezes, a gente ia de trem e tal. E aí, um dia, eu tava lá, assim, aí ele virou para mim e falou assim... eu fiz aula com ele com 3, 4 anos de idade, 5, tem uma fita lá minha. E depois eu não tive mais a oportunidade dele me dar aula. Aí ele chegou lá e falou, Massa, sobe. Aí eu falei, mestre, a gente tá indo pra competição. Ele falou, sobe. E aí aí chamou o Mutuca, né? Ô Mutuca, sobe aqui com Massa. Aí chegamos lá, aí eu me lembro dele falar assim, entra aí. Aí eu fui tirar o tênis e falei, não, entra aí. Aí ele me ensinou um golpe, que foi um triângulo sem braço. Aí eu falei assim, mestre, ele falou assim, pode ir pra competição. Eu falei, tá bom. A luta final,
Eu ganhei nesse golpe, bro. Um golpe que ele tinha acabado de me ensinar. E quando eu voltei, ele falou, e aí, Massa, como é que foi a competição? Eu falei, mestre, pô, aquele golpe que você me ensinou, eu ganhei. Ele falou, eu já sabia. Aí eu falei, mas como, bro? Entendeu? Cara, em anos isso, eu devia ter uns 15 anos. E ele tá comigo desde que eu me entendo por gente. Ele tava sempre lá em casa, ele tava sempre... Depois a gente pode até contar a história do Galo lá, que essa história... Você falou do Galo. Não, a história do Galo é maneira. Aqui também do Cássio, tá falando negócio de luta. Eu fui um campeonato que eu entrei. Antigamente, assim, você lutava num domingo e depois a final era no outro domingo. Agora tá assim também, né? Assim, até pela quantidade. Mas lá nem tinha essa quantidade toda. Aí eu fui, fiz as lutas do primeiro campeonato, da primeira jornada, e fui para a final com um cara, no outro domingo. Só que na quinta-feira, eu treinando na academia... Lesionou o ombro. Lesionei o ombro. Eu fiz uma posição, ele levantou comigo, entrou comigo no chão e eu caí com o ombro. Porra, caraca. Aí no dia seguinte, foi até naquele Lídio Toledo, que era médico, jogador de futebol. Sim. Aí o cara radiografou, falou, meu irmão, teu braço está pendurado. Se assoprar, o ligamento cai. Se soprar, ele cai. Então, não faz movimento nenhum, já imobilizou, vai ter que fugir, operar, sei lá o quê. Eu falei, cara, eu tenho um campeonato domingo, porra, eu tenho uma luta final domingo. Ele falou, tá maluco? Você nem vai, teu braço vai cair no chão lá, tu vai embora sem braço. Aí eu fiquei chateado, passei o sábado deprimido. Aí eu falei, cara, perdido por um, perdido por mil. Eu não vou deixar de lutar, a luta que eu vou lá, só vou justificar o caso. Aí cheguei lá no campeonato, aquela muvuca. Aí eu fui falar pro Cássio, é o seguinte, eu não sei como é que eu vou conseguir lutar, porque meu braço está avariado. Lesionei o ombro, o ligamento está bem... Não estou nem conseguindo mexer o braço. Aí ele falou, tu falou isso para alguém? Eu falei, não falei isso para ninguém. Ele falou, então não fala nada para ninguém, tu vai ganhar a luta, tu vai ganhar. Cara, eu entrei lá assim, eu saí de lá assim, da conversa com ele. Só que aí o professor do outro cara falou para ele, não vai pro chão com o rosado não, senão você vai perder. Você vai perder, faz em pé e ataca o máximo que você puder, porque aí você pode ganhar por estar atacando mais. Uhum. Cara, eu fui lutar com o cara, aí até o Rorion era juiz da luta. Até tem essa foto, ele amarrou, meu pai amarrou o braço. Amarrei o braço. Pra ele não mexer assim. Aí, cara, eu fui... Amarrou por dentro do kimono, lutou assim. Amarrado, Aí eu fui, assim. Consegui enfiar uma mão na gola dele, e aí depois peguei a outra e estrangulei o cara em pé. Aí ele bateu, só que o Orion não estava olhando. Aí eu falei, cara, eu não vou largar essa porra, porque eu não sei o que vai que eu largo e o cara diz que não bateu. Não. Entendeu? Então eu vou querer ter certeza que ele bateu. Aí continuei apertando, aí quando o Orion viu, tirou assim, aí eu... Depois até pedi desculpa ao cara. Ganhei a luta, fui campeão. Entendeu? Pô, e eu devo isso ao Cássio, porque se eu entrasse com a cabeça que eu estava, porra, eu já tinha perdido a luta no dia que eu caí ali com o ombro machucado. Mas quando ele deu aquela levantada, você vai ganhar, cara. E aquela certeza que ele tinha, que ele passava para você diz, pô, eu vou ganhar. Ele transmitia uma energia única, cara. Era impressionante. Isso era um negócio Qualquer lugar que ele chegava, a gente, no final ali, nos últimos anos dele, a gente ia muito para Teresópolis e ele adorava jogar carta e tal. Então ele reunia a maior galera. Ele dizia assim, o burro agora, ele adorava jogar burro, que era um negócio de um jogo lá. O burro agora é o fulano. Cara, tipo 30 pessoas na mesa. Ele fazia Ficava ele e o cara, e aí, aí, massa, o cara vai ser burro. Aí ia lá fazer, aí o cara ficava com raiva. Aí ele falava, vou fazer o cara ser burro de novo. Ele, não, agora eu não vou ser. Aí, 30 pessoas na mesa, o cara era burro de novo. Ele tinha a capacidade o negócio do baralho, né? Assim, do dicionário também que ele tinha, que ele falava, pode escrever qualquer coisa aí. Você escrevia o significado da palavra, qualquer coisa, ele achava a palavra. Não, você não é só significado, você tem que ir botando as letras para completar a palavra. Se você completar, você perde. Ele dava o dicionário para você, você escolhia a palavra e ele te ganhava. Entendeu? Você sabe esse jogo? Não. Você fala A, B, U, aí abutre. Se você formar, chegar no A, B, U, T, R, aí você tem que arrumar uma palavra que não seja abutre e que você consiga dar continuidade na frase. Era impossível ganhar dele. Aí você dizia,
vamos supor que existisse a abutrica. Aí você fala, aí não tinha ainda. Aí ele te dava o dicionário, você escolhia a palavra que fosse. Outra coisa que ele gostava muito de fazer, ele escrevia umas palavras, tipo assim, cóccix, entendeu? Disenteria. Todo mundo fala de disenteria. É disenteria. Cóccix. E ele botava, dizia, como é que se escreve cóccix? Fala aí. C-O-X... é muito burro, muito burro. Ele adorava... Pé de gavião. Porra, era divertido, eu adorava quando eu chegava lá. E tinha um lance aí que você falou, né, dos galos, né, assim, cara, também era um negócio clássico dele. Esse aí, ele ia muito lá em casa, e aí tinha uma feira na época, quando eu era pequeno, que você ia lá visitar, tipo a vaca, não sei o quê, na hora da saída você ganhava um peixinho ou um pintinho. Peixinho no saco. Peixinho no saco, é. Sim. Tipo um beta, né, aqueles peixes que você bota dentro do aquário sozinho. E aí, nesse mês, porventura, eu tinha ido com as minhas irmãs, e aí a gente pintinho, meu pai levou, depois meu padrinho levou, minha avó, e aí a gente acabou ficando com Depois que o Jerônimo me levou com as irmãs dele, aí... Pintinho também. Aí ficaram uns 13 pintinhos lá em casa. E aí o Carson chegou lá um dia, aquela coisa lá, pô, mestre, vem aqui ver o que eu tenho e tal. Aí ele, assim de cima, assim, olhando os pintinhos na caixa, falou assim... Quer vingar esses... Senão vai morrer tudo. Vai morrer tudo. Quer vingar aí esses bichos? Aí eu quero. Ele falou, então, Rosado, tem que comprar a luz tal e pingar a vitamina no narizinho deles. E aí tem até... Eu e minha irmã, a gente achou que um tava com frio, e aí fritamos o bicho, assim, tipo, o Carson falou pra botar a luz. Aí um morreu queimado lá. Caraca. Porque a gente criança, cara, eu devia ter 7, Mariana devia ter 9. E aí, cara, e feliz 5. E aí a gente cuidando, e aí eu sempre fui muito apegado a bicho, né? Minha mãe até dizia que eu devia ter feito veterinária. E aí, eu sempre muito apegado, e eu botava nome nos bichos e tal, e aí, pô, tinha jurumbinha, todos eles, você chamava pelo nome. Pelo nome. Eu entendia, mas... tinha os nomes, eu sabia os bichos. Aí um belo dia, o bicho, eu cheguei lá e falei, mãe, pô, os bichos foram crescendo, e aí... o Carson vingou tudo. Aí fiquei com 12 galos, é tudo galo, porque galinha eles não dão, eles só dão galo. Os bichos foram crescendo, ficavam brigando. O Carson foi lá depois, viu, né? Falou, pô, os bichos estão crescendo, continua agora a dar isso aqui de ração e tal. E eu cuidando, né? Amarradão. Aí eu chegava lá na academia lá, porque eu já ia treinar lá. E aí falava, mestre, o que eu for, não sei o quê? Ele falou, como é que tá, não sei o quê? Eu agora dá isso aqui pra ele. Aí eu, pô, pai, vamos comprar lá, vamos comprar. Meu pai ia lá, comprava. Aí os bichos foram crescendo, aí um belo dia um voou. Aí eu cheguei lá, eu falei, mãe, cadê o Hamley? Aí minha mãe, meu filho, voou lá para aquela casa. Eu falei, vamos lá buscar. Aí fomos lá, o bicho estava lá. Aí fomos lá e resgatamos ele. E aí, cara, começou uma rinha de galo dentro de um apartamento. Não era uma barulheira. E às 5 horas da manhã, pá! Aquele negócio que a minha mãe falou que eram mais novos que os outros. E os maiores começaram a bater os mais velhos e mais novos. E aí eles se defendendo, aquela brigalhada, e aí minha mãe descia na portaria lá, no caderno lá escrito, o que tá acontecendo, galinheiro e tal. E aí minha mãe falou, pô, vou ter que dar um jeito nesses bichos. A empregada que trabalhava com ele, que desde quando ele era solteiro, falou pra ela, dona Graça, eu mato esses frangos aí e aí a gente assa. A gente come eles aí. Aí minha mãe falou, pô, tu tem coragem de fazer isso? Porque eu não tenho de fazer isso. Ela falou, é mole. Cara, a cada 2 dias lá em casa, o almoço era frango assado. Vocês sabiam disso? Não, minha mãe veio contar 10 anos atrás. Eu não sabia. Massa, cadê o cara? Eu falei, bicho, porque na pandemia, eu resgatei essa história com Mariana, minha irmã mais velha, que eu inventei um negócio de... Conta aí. E aí a pessoa ia lá e contava uns casos, aí ela falou, pô, vamos contar aquela parada lá do Carson. E aí a minha mãe resgatou essa história e falou... Aí ela sumiu, ela falou, vou assumir aqui pra vocês que vocês comeram os galos todos. E aí eu falei, pô, mas eu fiquei sentindo de saber, porque eu chegava lá e falava, mãe, cadê o Jurumbinha? Ela falou, meu filho, vou lá pra aquela casa, eu fui lá e não achei mais ele. Mas vamos almoçar. Frango assado. E, cara, me fez comer os galos todos, porque não tinha solução. Vai fazer o quê? Vai jogar 12 galos no meio de Copacabana? Entendeu? Não tinha o que fazer. E aí, vamos ter que dar um jeito nos bichos, entendeu? Vamos comer. Aí a menina depenava, eu saía pra escola, ela ia lá, quebrava o pescoço dele, depenava, forno, tá pronto pra comer, entendeu? Comemos galo todo. É uma coisa até, uma história assim, meio grotesca, mas que... E tem uma outra também que é muito boa, que se você quiser contar, que essa também é o concurso. É do dia que a gente estava lá, e aí o Carson falou, Rosado,
Vamos lá no Clube Privé. O Clube Privé era um clube que tinha aqui na Barra de rinha de galo. E aí meu pai falou, ó, tô com massa. Falei, não tem problema, tá comigo, vai entrar onde eu quiser, vambora. E aí não fomos. Podia entrar, às vezes, criança. Não sei se podia entrar. Naquela época, estamos falando, cara, eu sou de 78, a gente tá falando de 1989, 90. Mas eu acho que podia porque o cara tava com o filho dele lá. Mas também talvez tivesse ser um cara com moral lá, porque a gente chegou lá e entrou. E aí eu lembro do Carson entrando, o meu pai e eu, pequenininho lá atrás, andando assim num caminhozinho com as pedrinhas em volta lá na Barra, entrando numa casa. Aí nisso veio um cara bem grande, assim, para da frente dele e falou assim, você é o Carson Grace? Ele falou, sou. Ele falou, eu sou o fulano do Karatê. E aí o Carson, naquela humildade, pô, que legal, tal, pô, arte marcial, não sei o quê, bababá, bababá. E aí ele falou, não, eu estou com meu filho, que é super campeão, e jiu-jitsu não é de nada, Karatê é arte, não sei o quê. Aí o Carson, tá com teu filho aí? Aí ele falou, tô. Ele falou, então prepara ele aí que ele vai pegar aqui o massa. Aí meu pai falou, prepara o massa aí que ele vai pegar o cara. Se a minha mulher souber disso... Cara, você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 10, 11. Aí meu pai falou, tu vai ter que ir. Bota o cara pra baixo e finaliza. Entendeu? Ele vai vir com um chutinho, ou um soco, alguma coisa do karatê lá dele, você recua, faz o que tu treina lá na caça. Porque o caça tinha taparia, tinha tudo. E eu gostava de ir no sábado. Eu falei, não é nada diferente da academia. Entendeu? Não fica nervoso, mas tu vai ter que ir porque o mestre já te recrutou. Tu vai ter que ir. Eu andando naquela parada, pensando aquilo, eu falei, pô, meu irmão. Aí quando eu cheguei, os caras queriam botar a gente na rinha de galo, brother. Nego já gritando, aposto no fulano, eu aposto não sei o quê. E eu olhando pro meu pai, porra, o que eu vou falar pra tua mãe, brother? Aquelas penas lá, sangue, sacou? E eu, pô, naquela situação. Cara, graças a Deus o cara não foi, deu tudo certo e ficou história pra contar. O Cássio com aquela carinha assim, ia passar o carro no garoto, né? E aí, boa, gostei de ver, não amarelou não, foi em frente e tal. Eu falei, pô, mas fiquei todo cagado, mas não tinha como não ir, né? Pô, um menino de 10, 11 anos ter que fazer uma coisa que, tipo, uma coisa era tu treinar dentro da academia. Outra coisa era você entrar numa rinha de galo num negócio que eu nunca tinha ido, naquela adrenalina, nego gritando, e meu pai olhava pro meu pai falava, tu vai ter que ir, bro. Entendeu? Não tenho como dizer, como é que eu vou falar pro médico que não vai dar pra ir? Tu vai lá, depois a gente resolve essas coisas aí com a tua mãe, mas vamos lá, agora... Isso aí é outro problema depois. Graças a Deus não deu nada. Mas... Agora, impressionante também, né? Porque assim, o Carson, falei isso também com vocês, assim, o Carson, de alguma forma, ele sendo da família, né? Dentro daquele clã, né? Eles se protegiam de alguma forma também, né? Ele quebrou um pouco isso, porque ele começou a inclusive, formar outros alunos, né? De fora da família para enfrentar pessoas da família. Na verdade, nem era isso. Ele não gostava que ninguém enfrentasse da família. Eu sou testemunha do Marco Ruas, que queria ir treinar lá. Um dia eu encontrei ele na praia, ele me pediu para levar ele lá. Eu levei. E o Carson falou para ele. Ele falou, não, eu queria ficar aqui treinando. Ele falou, olha, infelizmente, eu não posso. Eu adoraria ter você como aluno. Que é um cara que eu vejo que tem um potencial incrível. Ele já fazia MMA há muito Mas eu não tempo, posso, eu não posso, porque você falou aí que queria pegar o Rickson e tal, e eu não posso ser o cara que estou te preparando para isso. Fica quieto aí, não fala aí um tempo, depois vem para cá que eu pego você. Mas aí ele acabou indo para o Oswaldo Alves e ficou treinando lá. Aí não voltou mais. Eu acho que existia até uma certa, né, da família contra ele por conta disso também. Ele tinha um né? respeito. Por ele ter treinado muita gente. Porque o que acontece? O Hélio Gracie, ele não abria o jiu-jitsu, a nata do jiu-jitsu para todos. Era para dentro da família. Sim. Ou para alguém muito chegado, tipo João Alberto Barreto e outros como ele, Sim. que faziam parte do clã. Sim. Que era aquele núcleo. O próprio Flávio Bering. E o Carson abriu para qualquer um que chegasse lá, ele ensinava jiu-jitsu. E ainda tinha um diferencial que o Carson não visava lucro. Ele era um cara totalmente desprendido de dinheiro. Ele não tinha noção. Ele tinha patrocínio dos restaurantes, ele era amigo do dono do prédio, não pagava o aluguel. E assim, ele se permitia não cobrar mensalidade. Pô, meu pai falava, deixa eu pagar a mensalidade do Márcio. É mais a dele mesmo que eu não vou receber. Que eu não quero. Cara, eu tinha condições de pagar.
E eu dizia, o Carlos, deixa eu pagar só a do Márcio, então. Não, o Márcio é mesmo é que eu não quero que tu Porque pague. o dono do prédio treinava lá, que era Agora eu esqueci o nome dele, até eu dava uns treinos com ele de vez em quando, que ele descia para treinar e não cobrava nada. Não tinha aluguel, entendeu? Então, para ele, não tinha também aquele compromisso final de ter que bancar aqui. Então, para ele vivia o dia. O negócio dele era, tipo, meu irmão, o que a gente vai fazer agora? Entendeu? Quero saber agora. Amanhã eu resolvo. Vamos embora agora. Matava um leão por Aí ele ia lá, botava um barão no bolso, ele... Vamos agora não sei aonde. Se divertir, caralho, você quer ir amanhã? Ele... Onde é que eu vou arrumar mais um barãozinho? Outra coisa dele também, que era uma coisa muito respeitada, se você precisasse dele para alguma coisa, ele não prometia nada, não. Tipo assim, estou precisando tirar meu passaporte, ou então o meu visto. Espera aí, cara, eu conheço o cara lá da não sei o quê. Espera aí, dá aqui teu negócio. Alô, fulano? Eu estou aqui com um fulano que é meu aluno, meu querido aluno, às vezes nem era querido, não era nada. Era mais um. Eu estou com ele aqui, ele está precisando de passaporte, ou está precisando do visto, ou está precisando do cuidado aqui de um dente, se o cara é dentista. Dá para você atender ele aí? Eu vou te mandar agora, vou com ele aí. Aí ia com o cara lá, chegava lá, o dentista era amigo dele, ele... Olha, o cara tá com o negócio no dente, vê aí o que é. E ele teve aquela vez que ele chegou lá, ele chegava lá em Copacabana e tal, subia a escada, aí o aluno lá com meio assim, o que é? Não, teve um problema ali, que o cara fez não sei o quê, e a delegacia estava meio que perturbando ele, negócio lá de assalto, alguma parada tinha acontecido. Aí o meu pai falou para ele, pior que é um garoto, um bom garoto. Ele falou, onde é? Lá de Gouveia? Aí ele pegava uma agendinha que ele tinha. Zá, liga aí. Alô, manda chamar aí o delegado André. Quem quer falar com ele? Carson Grace. Fala, André, tudo bem? Tô aqui na academia do Rosado, você que é o Rosado, né? Então, ele tá com o aluno dele aqui, o Joãozinho, que tá dizendo aí que tá ligando. É o seguinte, arquiva isso aí, que é para fazer isso, porque o cara é meu aluno e eu sei quem ele é. Tá bom? Muito obrigado. É isso mesmo, né, Rosado? Fica tranquilo. Tá na hora. O cara nem conhecia o cara. O cara já virava fanzaço. Não tinha como você não ser. Entendeu? O cara do bem tava passando um perrengue, então ele não media atitudes para te ajudar, entendeu? Ele era um cara que ele tava sempre... O Carson Grace era amor, entendeu? Ele mesmo, ele resolvia... Era tudo. Era na hora, é agora, vamos agora. Entendeu? Não vamos, depois eu vou ver. Não tem promessa. Ele era uma luz, sabe? Uma luz que deve estar lá no céu. A gente, cara, era gostoso estar com ele, entendeu? Você ficava triste quando ele ia embora. Gozado, agradável, você ria muito com ele era muito espirituoso, entendeu? Falava muita coisa, tinha muitos jargões. Conta como é que a gente falou muito dele, que é uma pessoa que hoje é uma figura que você está sempre muito próximo. Mas conta como é que você conheceu o Sérgio Bufara, que, como a gente já falou o nome dele aqui algumas vezes, é muito boa essa história. O Cássio chegou um dia lá, quando ele chegava no aeroporto, ele me ligava logo. Rosado, vamos lá para Teresópolis, lá para casa do Sérgio Bufara, que é meu amigo, não sei o quê. Meu pai, para onde? Para onde é? Me dá, não, vou te mandar o endereço, não sei o quê, e a gente se encontra lá direto, que eu vou alugar um carro aqui e vou já direto para lá. Beleza. Aí, era para ir no dia seguinte, eu não me lembro se era na hora. Aí eu fui para casa do cara, que hoje é meu grande amigo. Toquei a campainha. Era na hora, ele ia do aeroporto para lá e aí você... eu já fui para lá, só que eu cheguei lá, o Cássio não tinha chegado ainda. Aí eu falei, ô Bufara, tudo bem? Eu sou o Carlos Rosado, o Cássio marcou comigo aqui. Não, tudo bem, vou abrir a porta aí e tal, entra aí. Aí eu já sentei, muito prazer e tal. Porra, daqui a pouco o Cássio não chegava, o Cássio não foi, cara. E eu na casa do cara que eu nem conhecia. Aí o Cássio, não sei como é que foi, se ele ligou, nem me lembro. No dia seguinte ele ligou. Ou no dia seguinte, falou, Rosado, olha, não deu, eu tive um problema aqui lá em Friburgo, sei lá o que, com a mulher que ele estava, e aí eu fui lá resolver, e não vai dar mais para eu ir aí. Hoje em dia o Sérgio Bufara é meu grande amigo. Ele conheceu o Bufara indo para casa do convite do Cássio. Eu nem conhecia, cheguei lá e o cara para ficar hospedado, não é só para ir visitar, não, dormir lá na casa dele. Mas se não fosse assim, não era ele. Ele era assim, entendeu? E ele sabia que ia dar certo, que ia dar liga, entendeu? Que eu acho até que supriu, ele foi um grande amigo do Cássio, como o papai também sempre foi um grande amigo, eu acho que isso supriu um pouco a ausência dele.
tanto o Sérgio Bufara quanto o papai se alimentaram pela falta dele, porque lá é um lugar onde tem muita lembrança dele, ele é muito fã, muitas fotos dele, sabe? E era um lugar que depois, nos últimos anos de vida dele, ele gostava de ir muito para lá e fazia muitos eventos. Um dos eventos até que foi o primeiro Vale Tudo do Paulão, que foi o Heroes. Não, o primeiro ele fez em Niterói. Em Niterói, mas o segundo foi feito lá, entendeu? Com ele, então... O Bufara que apoiou, aí tinha os churrascos, os lutadores, sabe? Então o Carson gostava muito de ir para lá, porque era um ambiente legal, sabe? Com um apoio, né? De casa, né? De receber e tal. E ele sempre agregou muito, né? Ele sempre queria estar sempre junto das pessoas que ele gostava e fazer com que as pessoas se gostassem, entendeu? Ele tinha esse poder de nunca estar chato, entendeu? O Carson tava aqui, meu irmão, tu ficava até ele dizia assim, o bom lutador é aquele lutador que vai embora assim, ó. Ainda dava mais um treininho, velho. Porque se você sair da academia assim, porra, tô exaurido, porra, hoje treinei pra caramba, não foi bom. Vai embora com vontade, porque amanhã você volta. Legal. Então ele falava isso, ele tem várias coisas. Muita intimidade. Nesse dia desse Vale Tudo, papai foi juiz principal desse primeiro, que ele convidou, foi o Macarrão, foi o Kiko Veloso e foi o papai, os três principais. E o Pinduca. Eram os 4 juízes do Heroes. E depois no Pedrão ficou só o Pinduca, o papai e o Kiko, se eu não me engano. E eu lembro da gente lá e ele falando assim, em off, né? A gente estava lá e ele falando que quando ele era o coach, né, do aluno, eu aprendi muito, as oportunidades que eu tive de estar com ele e ouvir ele falar isso, pô, isso para mim eu ficava muito ligado perto dele, porque eu sabia que a qualquer momento podia aparecer alguma coisa muito interessante. Ele falava, quando eu estou dando dica para o aluno, eu não olho para o meu aluno, porque todo mundo olha para o aluno, bota o braço ali, mas não sei o que. Ele falava que ele olhava para o adversário e ele gritava como se ele estivesse lutando, entendeu? Ele olhava para o adversário e não para o aluno, e ficava gritando para o cara fazer o que ele talvez estivesse fazendo ali. Então ele gritava, André, bota a mão no joelho. Mas ele não olhava se ele não estava fazendo, ele ficava, bota a mão no joelho, até você botar a mão no joelho. Entendeu? Então, você vê, ele não só foi, para mim, o maior lutador de todos os tempos, como o maior coach, o maior treinador de todos os tempos. Porque se qualquer lugar hoje que você for, como o papai falou, tem a semente Carson Gracie, você vai ver lá a raiz do cara. O cara foi aluno de um fulano, que veio de fulano, que veio de fulano. Vai tá meu irmão, lá embaixo vai estar a semente Carson Gracie. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você foi treinado pelos Gracie? Eu falei, todo mundo foi, pô. A origem veio dali, bro. A primeira árvore plantada no Brasil de jiu-jitsu foi pelo Gracie. Zona Sul, porque no subúrbio tem Fado também, que eu tenho tido até a oportunidade agora. Eu fui condecorado aí com a faixa honorífica, Conde Coma, e aceitei, porque achei que era uma homenagem. Eu agora não rejeito nenhuma homenagem. Você agora, no dia 21 de setembro, homenageado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo vereador Gabriel, e vou ter menções, né? E vou ter a oportunidade de fazer uma moção aos meus faixas pretas, que eu não é fácil ganhar uma faixa preta minha. Eu já dou aula há mais de 30 anos, só dei 7 faixas pretas. E isso, às vezes, você vê professor aí com 2, 3 anos que já tem 100, 200 faixas pretas. Eu faço uma série de exigências. O cara não tem que ser só bom lutador, até para ser meu aluno. Eu sou bem seletivo na minha academia. O cara tem que ter o perfil que se enquadre. Sim. Senão, tem muitas outras academias que ele pode treinar. E não necessariamente na minha. Na minha, eu quero que seja um perfil que hoje eu trabalho com engenheiro, médico. A gente vai rejeitar, mas a pessoa acaba se colocando lá sim ou não, né, pai? Às vezes o estilo da aula. O estilo da aula. O cara quer ser mais lutador, como, não entra por em exemplo, campeonato. Lá na academia do Carson. Se você não fosse um big guerreiro, tu não vingava, cara. Não tinha espaço. Nesse evento que vai ter, o cara falou, você quer fazer a moção para quem? Quem é que você quer fazer? Eu falei, cara, se eu tenho alguém para valorizar com relação ao esporte, à luta, são os meus faixas pretas que superaram todas as dificuldades que eu impus e se graduaram na preta. E aí eu vou fazer... Tem muita filosofia do Carson. O papai seguiu muito isso. A gente não tem dia de graduação.
Irmão, a gente está acompanhando o aluno, a gente conhece todos os nossos alunos. Eu faço aqui assim também, eu não tenho um dia da graduação, eu tenho um momento, inclusive aquele dia dedicado para esse cara, entendeu? Entendeu? Você sabe a evolução dele, você sabe quanto tempo ele estava, você sabe onde ele se enquadra. Tanto que, às vezes, uns alunos meus vão lá na academia, lá treinar lá, que eu falo, vai lá na Copacabana. Entendeu? Porque na minha é mais clínica, né? Tem uns treininhos, mas é mais para aprendizado. E aí eu falo, vai lá dar um treino em Copa. Aí ele fala, tá que faixa? Ah, faixa azul 2 graus. Muito bom. Entendeu? Nem tá de mais, nem tá de menos. Você tá... Porque vai dar uma faixa roxa pro cara, o cara vai parar. Entendeu? Você tá dando só dando uma faixa, tá dando um problema para ele, porque o azul vai engolir ele, bro. Exato. Entendeu? Então, mesmo, se mantenha, pega a faixa para amarrar kimono. Como a gente estava falando, você faz um exímio trabalho aqui. Se você quiser fazer algo, de repente, gigante, você vai perder uma parada que você faz por teu prazer, entendeu? Sim. Tá tudo bem. E, cara, vai crescer. Se você se dedica ao teu business, faz com amor, a consequência é o sucesso. Entendeu? Agora, se chega na segunda-feira, tu tá assim, porra, meu irmão, final de semana passou rápido. Qual que é o dia que eu mais amo? É segunda, velho. Porque eu vou pra minha rotina. É meu treino, é minha aula, é meu surf. Entendeu? É o horário que eu vou fazer. Porra, vou lá fazer minha musculação, vou dar minha aulinha. Porque chega no final de semana, porra, tá faltando alguma parada. Porra, é a aula que eu não dei, entendeu? Porque eu amo. Eu entendeu? gosto de sexta-feira também, que é dia do meu charuto e do meu... Fica já esperando. Demais, mestre. Porra, como a gente falou aqui, se deixar a gente vai embora, meu irmão. A gente não termina nossa conversa hoje. Mas o lado bom disso é que a gente abre espaço, né? Tem muita coisa pra gente falar. Infelizmente a gente não consegue botar em uma tarde, né? Em poucas horas aqui. Enfim, um privilégio enorme, uma honra receber você e seu filho, inclusive, cara, que também é um cara que eu admiro muito. E a gente poder, como eu falei, eternizar essa conversa, né? Botar isso no ar para as pessoas. E vamos fazer mais. E eu quero agradecer essa oportunidade que você nos deu. Como eu falei, eu não gosto de ir, eu sempre sou meio relutante, mas, cara, adorei ter vindo, que bom que eu vim e que você vai ter a oportunidade de divulgar um pouco da gente. Sim. Que a minha mulher e o Márcia, porra, pai, tu tem que ir, tem que aparecer, que eu fico, sabe assim, meio pensativo, vou, não vou, tem que ir, cara, tem que ir, porque eu tenho que saber da tua história, um pouco da tua história, muita gente quer saber. Entendeu? Então, é lógico que eu não sou nenhuma estrela, mas eu tenho também alguns fãs, entendeu? Alguém que admira a minha história. Eu até fui num evento agora que eu fui convidado, lá no Recreio dos Bandeirantes, numa academia, que o cara, ele é do FADA, que agora, eu, com essa condecoração que eu recebi, dessa faixa honorífica Conde Coma, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente vários lutadores da área do FADA, da linha dele, que eu também respeito muito. E aí, eu estava lá num grupo, um monte de gente, aí ia tirar foto, eu nunca vou para o meio, eu nunca fico na frente, eu sempre fico ali mais no cantinho. Aí eu lá no canto, assim, eu fiquei até com pena que a minha mulher estava filmando, mas nessa hora ela não estava filmando. Aí um cara gritou lá, que tinha a galera dos lutadores, Rosado! Eu sou teu fã! Caraca, eu falei, porra, tu viu quem foi esse cara? Ela falou, não vi, eu queria agradecer a ele. Isso também, então, é lógico que o meu público não é grande, porque eu não sou nenhuma estrela, como eu falei. Mas também eu tenho um pessoal que admira a minha história, talvez até mesmo pela minha simplicidade. Sim. Por eu nunca ter sido o cara que quis me promover em cima de ninguém, sempre poupei todos os caras que eu tive a oportunidade de vencer, eu nunca me preocupei em comentar. E também, se algum deles me ganhou e tudo bem. Luta é isso, você ganha e perde. E vamos em frente. Adorei ter vindo aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter... Isso é um grande exemplo, né, de humildade, né, cara? Um mestre como você que passou por muita coisa, né? A gente falou aqui em off aqui de algumas coisas, numa conversa muito íntima nossa. A gente não pode até... A gente não abre isso porque, de novo... Vale a pena. E a gente sabe o quanto isso pode gerar de um monte de polêmica, cara. Mas você foi um grande lutador de um time, porra, muito seleto de lutadores, de um celeiro ali de lutas, como você falou, um dos maiores do planeta. E um cara de linha de frente, né? O cara que era
colocado ali para ser o... Eu era o escolhido do Carson para quem viesse de outra academia. Sim. Cada um tinha um papel lá. Pinduca era o competidor, o Della Riva era o competidor, o Peixotinho. Eu tinha o problema do diabetes que me limitava com relação a horários, porque eu não tinha o dia inteiro. Eu tomava insulina e tinha que me alimentar para poder repor a necessidade, senão eu entrava em hipoglicemia. E antigamente os campeonatos, você chegava às 8 da manhã, como várias vezes eu levei meu filho para competir, e ele ia competir 4 horas da tarde. Me levar no jiu-jitsu para lutar e voltar e ainda lutar no jiu-jitsu. E fazia, era mais certinho. aquecia não sei quantas Eu vezes. lutava judô de manhã e de noite, vamos agora lá pra Tijuca que tu tem que lutar a final do jiu-jitsu. E dava tempo, porque a luta era tão... Então, mas eu, na academia, eu era o cara que ele tinha como linha de frente para quando vinha qualquer pessoa de fora, ele, Rosado, vem aqui amanhã, porque vem um cara aqui, eu quero que você pegue ele. E naquela época não tinha muitas competições, já era muito essa coisa dos conferes, né? Confere. E confere não é treino, cara. Sim. Confere é luta. Um confere, cara, eu não vou treinar com você, pô. Imagina, tu vem de outra academia para ver qual é o meu nível e eu vou fazer um rolinha. Eu vou... O mestre vai te trucidar, né? Mas tu tá representando a academia, tu vai fazer um rola. Pô, agora tu não é nem bater o outro. Agora, mas, bom, tu tá defendendo aqui. O cara veio ver, né? Teve um lance também desse. Foi um cara até... Eu acho que eu posso falar até nome, não tem problema. O Reilson levou um cara lá na academia dele para treinar. Só que para fazer um confere. O cara era menor do que eu. Aí o cara falou, pô, Rosado, alivia aí o cara, pô. Entendeu? Pega leve. Eu falei, tá legal. Aí treinei com o cara, bicho. O cara veio que nem um pitbull pra cima de mim. Eu respeitando a ordem do mestre. Quando acabou o treino, eu falei, porra, Carlos, sacanagem, cara. Porque, porra, tu bota o cara pra vir com essa gana em cima de mim e pede pra eu treinar leve. Ele falou, porra, mas também não tu precisa. Eu falei, então bota de novo, cara. Quer pôr dar um... Entendeu? Aí ele falou, tá legal. Aí o Reus quase que foi até embora. E ficou o cara lá. Eu não vou citar nome, porque não interessa. Sim. Aí, meu irmão, eu virei o cara do lado do avesso. Entendeu? Porque aí eu joguei o meu jogo todo, independente dele ser maior ou menor, isso não quer dizer nada. Porque você vê que essas lutas do UFC... O nego não lutava sem peso. Sim. Então você tem que estar pronto para qualquer lutar coisa. Com o cara que seja lá que peso E for. com certeza algumas vezes foi o inverso, né? Você certamente pegou cara muito maior e teve que se virar. Eu sempre me preparei, o que eu falo muito lá na minha academia, o meu jiu-jitsu, eu treinei ele para ganhar de caras melhores do que eu. Eu não tenho um jiu-jitsu para ganhar de cara pior. Porque quando o camarada está fazendo uma posição errada, eu digo para ele, cara, você só vai pegar isso num cara pior do que você. Você quer lutar e ganhar de um cara melhor do que você? Então faz a posição certa, cara. Faz ela com 100% de técnica. Não faz ela com 70%, não. Porque você só vai virar o cara mais leve que você, Sim. o cara mais fraco que você e o cara menos técnico que você. Então, o meu jiu-jitsu, eu tenho certeza que ele estava preparado para ganhar de caras piores e melhores do que eu. E eu assim... O papai não deixa você acessar o teu jiu-jitsu. Eu treinava com ele e eu sempre fui muito móvel, né? Tinha uma mobilidade boa. Aí ele prendia a minha mão, eu falava, perdi a mão. Aí prendia o meu braço, perdi o braço. Aí perdi a perna. Daqui a pouco eu tava todo enviesado e eu falava, cara, vou ter que gritar, porque eu não tenho nem mão para bater. Porque ele ia adquirindo, né? Ele ia travando e ainda dizia assim, ó, meu pai, vou mostrar uma americana. Aí eu já chegava perto do aluno e falava, não amolece não. Porque tu vai se machucar. Então, deixa ele fazer a posição, porque ele vai fazer como se ele estivesse lutando mesmo, né? A gente ainda fala assim, às vezes, pro aluno, não deixa, porque se deixar, a posição não funciona, porque elas foram criadas durante a luta. Então, eu falo pro aluno, não é diferente assim, às vezes a gente tá vendo assim uma posição e fala assim, pô, mas o cara tá fazendo uma múmia, né? O cara tá igual um boneco, assim, cara, porra. Não funciona em ninguém, meu. Porra, agora, lá na nossa academia, eu falo pro cara, não deixa, porque senão não funciona. Sim. É porque o meu jiu-jitsu não é um jiu-jitsu de teoria. Eu não aprendi a lutar na internet. Eu aprendi a lutar praticando. Então, eu preciso da sua reação. Ação. Se você não tiver a reação que eu preciso para efetivar o meu golpe, ele não sai. Sim. Tanto é que quando eu vou mostrar um golpe,
o golpe não sai bonito. Aí eu digo pro cara, olha, acredita. Porque na hora que tu estiver lutando, esse golpe vai sair. Ele não está saindo agora porque o cara não está resistindo. Você está empurrando ele está virando. Ele está aceitando. Mas na hora que você estiver lutando, quando você empurrar, ele vai querer contrariar a sua ação. E nessa hora é que vai funcionar. Vou agradecer aqui também, em nome aqui da família Rosado, porque se deixar a gente vai... Vamos finalizar e entra no... Porra, eu vou ficar amarradão de ficar aqui, né? E aí, André, que pô, a gente é fãzaço também aí do teu trabalho. Obrigado, tá, mano. cara? Aí, pô, é bonito ver isso, alguém querendo expor, né, a arte suave, mostrar e trazer aqui pessoas e figuras, como a gente já viu, pessoas muito importantes aqui. Porra, meu irmão, são lendas. Pô, é um privilégio poder sentar numa cadeira e assistir um podcast como esse, falando sobre jiu-jitsu, né, histórias e coisas que acabam caindo no esquecimento. Muitas pessoas hoje que chegaram ao jiu-jitsu há pouco tempo, como diz muito Murilo Bustamante, nosso querido Murilo Bustamante, porra, foram as pessoas que pavimentaram para exatamente. Estar ali, entendeu? E você não pode esquecer isso, brother. Eu acho que até antes de pavimentar, cortaram ali aquele mato, né, brother? Abriram a trilha. Tinha nada, brother. Tinha nada. Pedro Alves Cabral do jiu-jitsu. Exato. Entendeu? Foi quem foi lá, chegou no Brasil e montou hoje onde a gente está. Então, em nome aqui da família aqui, dar os parabéns, dizer que a gente está muito feliz de ter vindo. Foi um papo maravilhoso. Eu estar do lado do meu pai aqui, sempre para mim é uma honra, pô, inenarrável. Outro, a minha também. E dizer que sempre que precisar, não pode contar com a gente aí. Legal. Dizer que a nossa academia está aberta a você, uma visita. Vamos lá. Entendeu? E a gente trocar aí essas informações e esse amor pela arte suave aí, que quanto mais para cima, mais feliz a gente está. E quem quiser aprender a nata do jiu-jitsu massa. Aqui no esse é o cara que sabe tudo que eu sei, mais o que ele sabe e mais alguma coisa. Tá, obrigado, muito bom, meu irmão. Se eu tivesse que matricular em alguma academia, era na dele. Obrigado, amigo. E eu na dele.